Olá, bem-vindo ao programa O Ponto. Vamos falar agora com o presidente Michel Temer. Presidente, vamos direto ao ponto. O seu governo foi marcado por duas fases. A primeira, de relativa estabilidade política, o senhor conseguiu avançar com reformas no Congresso Nacional. E a segunda, deflagrada ali após aquelas denúncias ali do empresário Joesley Batista, começou ali um recrudescimento de instabilidade política, mas o senhor conseguiu se manter no cargo. Tendo em vista que a instabilidade política é a principal característica do governo do presidente Jair Bolsonaro, o senhor avalia que ele conseguirá se manter no cargo como o senhor conseguiu? Olha, você sabe, Caio e Renata, que, na verdade, houve duas fases do meu governo. Uma anterior à denúncia do ex-procurador-geral, né? A denúncia que, aliás, é alicerçada numa gravação que já foi declarada imprestável numa decisão judicial do Judiciário de Primeiro Grau de Brasília, e outra depois, realmente, da gravação. Interessante, eu tinha feito as reformas as mais variadas, e já estava programada a votação e aprovação da reforma da Previdência para 10 dias daquele fatídico dia do mês de maio, né? Mas, na verdade, essa denúncia impediu que, naquele momento, se aprovasse a Previdência. Evidentemente, a denúncia que, naquela época, foi formulada, foi repudiada pela Câmara dos Deputados, de modo que não teve sequência naquele período. Ora bem, no presente momento, o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro são as acusações mais variadas, né? E muitas vezes se fala na possibilidade de um impedimento, muitas vezes há 30, não sei quantos pedidos lá de impeachment, né? Este é um gesto político, uma questão política. E há outro aspecto que é jurídico, que é a ação judicial, né? Especialmente esta que está nas mãos do Procurador-Geral da República e relatada pelo ministro Celso de Mello, né? A sensação que eu tenho, primeiro, por informações que eu recebo. Eu não vejo clima, digamos assim, para um terceiro impedimento nesta fase do Brasil. Nós estamos há 31 anos da nova Constituição, já tivemos 2 impedimentos, seria, digamos, inadequado um terceiro impedimento, né? Mas eu acho, por informações que eu tenho, eu não vejo esta mobilização no Congresso Nacional, seja para, eventualmente, levar adiante um processo de impedimento, um gesto político, né? Ou seja, para, eventualmente, se denúncia vier a ser oferecida, porque, primeiro, é preciso verificar se o Procurador-Geral da República vai promover uma denúncia ou não, primeiro ponto. Se promover a denúncia, o Supremo vai mandar para a Câmara examinar se autoriza o prosseguimento do processo com essa denúncia ou não. E, para tanto, vocês sabem que são necessários 342 votos. Ora bem, o que é que eu vejo neste momento? Eu vejo o governo, o presidente da República, trazendo ao seu lado uma boa parte do Congresso Nacional. Circunstância que até, eu tenho dito com muita frequência, deveria ter sido feita logo no início do governo, porque para você governar bem o país, você precisa de um apoio muito sólido do Legislativo. Ora bem, se ele tiver uma parte do Congresso, da Câmara dos Deputados com ele, ainda que se formate uma denúncia pelo Procurador-Geral da República, eu acho que ele consegue evitar a sequência na Câmara dos Deputados. E se não houver a denúncia, evidentemente, ele vai até o fim. Esta é a ideia, né? Presidente, vai até o fim, evidentemente, tomando as cautelas necessárias, né? Não se sabe o que o presidente pode fazer lá para frente, né? Presidente, gostaria inclusive de tocar nesse ponto. O senhor trouxe aí essa necessidade de apoio no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, assumiu com um discurso muito contrário aos partidos políticos tradicionais, pregando ali essa nova política, né, era o termo que ele usou muitas vezes. Nós vimos agora, neste ano, o presidente lançar pontes ao Congresso, atrair alguns partidos, abrir espaço no governo. O senhor avalia que atrair esses partidos, especialmente o que nós chamamos de centrão, garante qualquer presidente no cargo no nosso sistema no Brasil? Olha, Renata, duas coisas, né? Primeiro, eu tenho aproveitado até para dizer, para combater um pouco essa ideia de velha política e nova política. Isso não existe. Esta só existe para fins eleitoreiros, nada mais do que isso. Porque eu poderia perguntar aqui, será que a redemocratização do país é coisa da velha política? Será que o Plano Real
que é da velha política? Será que a lei de responsabilidade fiscal, que é da velha política? Será que os programas sociais que foram feitos são da velha política, né? Será que a queda da inflação, a queda dos juros, as reformas que eu fiz no meu governo são da velha política? Não são, são da política. Em política você tem a política adequada e a política inadequada, não é? Mas essa história de velha política e nova política é uma matéria, penso eu, apenas de natureza eleitoreira, para dizer, olha, vote em mim, porque o que tinha lá atrás não valeu a pena. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, na verdade, você levantou, perdão, agora eu me perdi um pouco, você levantou... Sobre se atrair esses partidos, especialmente no que a gente chama de centrão, garante, considerando o sistema brasileiro, qualquer presidente no cargo. Claro, você sabe, Renata, que nós precisamos eliminar certos, digamos assim, precisamos trabalhar com certos conceitos. O primeiro conceito é o seguinte: quem exerce poder em nome do povo, poder legislativo, é o Congresso Nacional, Câmara e Senado. O Executivo, ele precisa do Congresso Nacional para poder governar, porque você veja, se o poder é do povo, quem vocaliza a vontade do povo é a lei. Quem produz a lei é o Legislativo. Então você veja que muitas vezes você não depende apenas do projeto parlamentar, o projeto apresentado pelos parlamentares, mas o Executivo manda projetos de emenda, manda medidas provisórias para serem convertidas em lei, manda projetos de lei. Portanto, você tem que governar junto com o Legislativo. Ora bem, os deputados que estão lá foram eleitos pela vontade popular. Você não pode dizer assim, o Congresso não pode indicar ninguém. Você sabe, Renata, que sei lá, não vou exagerar, mas há seguramente 300, 400 cargos de confiança ou mais que são preenchíveis, né, por um novo presidente da República. É claro que o presidente, porque a ideia trivial é que o presidente tem 400 nomes na cabeça, nomes da melhor suposição, e, portanto, vai indicar. Não é assim. Você recebe indicações e nada impede que a classe política faça as indicações. O que é preciso, sim, é uma avaliação do currículo, uma avaliação técnica, uma avaliação ética, e apenas isso. De modo que o Congresso, Câmara e Senado participarem de indicações não pode ser de modo a prejudicar o governo, né? Ao contrário, se você tiver gente indicada pela classe política, digamos assim, você facilita a sua ação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Porque, afinal, eu volto a dizer, eles foram eleitos. Como é que vai fazer? Você diz assim, partidos do Centrão têm essa divisão, né? Você diz, então, o Centrão não pode se aproximar de mim. Portanto, eu, presidente, digamos assim, portanto, eu não quero os votos deles, porque eu não posso, eu posso prescindir do voto deles. São quase 180, 200 deputados, né, Renato? Eu confesso a você que trazer o Congresso, eu acho que essa discussão um pouco, se me permite, um pouco equivocada, porque você tem que ter os votos. Então, eu mesmo, aliás, o professor Delfim Neto escreveu um artigo maravilhoso há poucos dias, dois dias atrás, talvez, mostrando que no meu governo, o que se chamava de centrão, de fora a parte outros partidos, foram os que garantiram o governo, garantiram as reformas que eu propus, mas você tem que ter o voto de todos, né? Eu acho que não é pecaminoso, digamos assim, ter o voto dos deputados de qualquer partido, né? Exatamente. Presidente, o seu governo, ele abriu bastante para o Congresso, talvez, eu posso estar enganado, mas é dos governos que mais tiveram participação dos partidos políticos na esplanada. E o presidente Jair Bolsonaro acabou sendo eleito e governa de uma maneira completamente distinta. Talvez seja o governo que menos tem partidos na esplanada dos ministérios. A senhora avalia que a própria eleição dele significa um desejo da população que não se viu representada no formato que o senhor adotou? Eu não acho que tenha havido isso não, viu, Caio? Você sabe que é interessante no Brasil, de tempos em tempos, e esta foi a razão da eleição do presidente Bolsonaro, de um lado, e de um partido político, né? Você veja o PSL, que era o seu partido, né? Elegeu 52, 53 deputados, quando tinha um deputado só na Câmara dos Deputados. Então, o que acontece com o povo brasileiro? De tempos em tempos, eles querem mudar tudo. No caso Bolsonaro, eles quiseram mudar tudo. Outro episódio da mudança de tudo foi exatamente em 2002, quando vinham determinados governos e o povo, num dado momento, quis mudar tudo, elegeu, convenhamos, o Lula, né? Elegeu o Lula e os que vieram depois. Enfim, de tempos em tempos, o povo quer mudar tudo. Não foi pelo fato de eu ter feito, digamos, um governo congressual. Eu fiz um governo congressual
porque eu sou muito ligado, não é, Caio, ao que estabelece a ordem jurídica, né? E a ordem jurídica estabelece que quem governa é o executivo e o legislativo. Mas veja, por que o executivo chama-se executivo? Porque executa. E executa o quê? Executa a vontade da lei. Volto a dizer, quem é que produz a lei? É o legislativo. Então você tem que ter esse acoplamento, porque se você tiver essas concepções de que quem está no parlamento, me permita a expressão, não vale absolutamente nada, você jamais pode caminhar para teses, digamos, como implantação de um semi-parlamentarismo, de um semi-presidencialismo, né? Porque o presidente da República é sempre uma figura ímpar, uma figura moralmente inatacável, ao passo que os membros do Legislativo são atacáveis. Eu acho que nós não podemos ter essa concepção, porque nós dividimos, e veja que a Constituição teve a sabedoria de fazer uma coisa que é dizer, olha, os poderes são independentes entre si, os órgãos que exercem o poder, né, exercem funções, uma função legislativa, uma função judiciária, uma função executiva. Eles são independentes e harmônicos entre si. O que é preciso, isto sim, é harmonia entre os poderes, porque quando há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. E isto é que nós podemos evitar, temos que evitar. Vejam vocês que nós temos hoje uma crise sanitária seríssima, temos uma crise econômica, fruto da crise sanitária, temos uma crise política, convenhamos, quando saiu o ex-ministro da Justiça, instalou-se uma crise política. O que não podemos permitir é que isso se transforme numa crise institucional, que é um passo além da crise política. Esta sim é perigosa, porque esta abala a estrutura, digamos que a própria Constituição montou, a estrutura governativa do país. E nisso acho que devem colaborar o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os partidos políticos e até, convenhamos, o Supremo Tribunal Federal, que tem um papel relevantíssimo na governabilidade, né? Não é sem razão que eu tenho proposto a todo momento, olha, façam reuniões. Vocês se recordam, se me permite, houve uma reunião numa quinta-feira, em que houve reunião dos governadores com o presidente e o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Vocês sabem que naquela tarde e naquela noite desanuviou-se um pouco a questão, sabe? Porque dizia, poxa, estão todos unidos para combater a pandemia. Agora, na sexta-feira, saiu o vídeo, né? O áudio, né? Daquela reunião. Enfim, a sexta-feira eliminou a quinta, né? Então, o que nós precisamos, mas como em política as coisas acontecem muito rapidamente, nada impediria que, neste momento, houvesse novamente uma reunião de todos, porque, eu digo, governadores, presidentes de partidos, e até eu me atrevo a dizer que o presidente deveria chamar até os partidos da oposição, porque o que está em pauta agora não é uma disputa partidária, nem deve ser uma disputa política, deve ser a preservação da vida. Gostaria de trazer mais um elemento para essa análise do momento atual que o senhor está fazendo, que é esses movimentos que tomaram as ruas. O presidente Jair Bolsonaro classificou os manifestantes contra o governo de terroristas, marginais. Como é que o senhor avalia esse, aparentemente, novo movimento nas ruas e a reação do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não acho que esses movimentos sejam, com a devida licença, né, terroristas ou coisas assim, são movimentos contra o governo, né? Como há os movimentos a favor do governo. E veja que os movimentos a favor do governo, agora o presidente tem evitado, até houve uma dada reunião que ele pediu para baixar as faixas que diziam o quê? Diziam para fechar o Supremo, fechar o Congresso Nacional, portanto seriam, digamos assim, juridicamente agressores da ordem jurídica, quer dizer, terroristas contra a ordem jurídica. Então, isto faz parte da democracia, não é? Você tem gente a favor, tem gente contra. O que é ruim é a radicalização, porque se você tem movimentos pacíficos, sei lá, você aqui, São Paulo, por exemplo, a Avenida Paulista tem uma passeata a favor do governo. Um outro dia, em outro horário, como aliás está fazendo muito bem o governador João Dória, né? Tem outra passeata em favor, contra o governo. São coisas da democracia, né? O que é preocupante é o conflito, não só um conflito de palavras, um conflito de agressão na ordem jurídica, mas até às vezes conflito físico, né? Isso é que é muito ruim, isso não faz bem para o país, instabiliza o nosso país. Vocês vejam o seguinte, nós temos hoje uma crise econômica que lá para frente terá que ser solucionada. E para ser solucionada, nós temos que ter não só os investimentos internos, como os investimentos externos. Ora bem, o que é que está acontecendo no presente momento? Em face dessa instabilidade que nós estamos vivendo,
isso repercute lá fora. Quer dizer, quando passar a pandemia, se Deus quiser, logo se encontra uma vacina, qualquer coisa dessa natureza, né? Nós vamos precisar, volto a dizer, dos investimentos externos. E só investe, né, quem tem confiança no país. E olha que eu digo sem medo, há trilhões de dólares desses fundos soberanos aí fora, procurando locais para investimento, porque lá fora os juros até são negativos. Então nós temos que dar essa simbologia de uma aliança de todos, volto a dizer, de uma aliança dos poderes, de uma aliança com os governadores, de uma aliança com os partidos políticos, né? É uma coisa que causa uma ótima impressão. Então, em síntese, eu acho que movimento a favor e contra faz parte da democracia. Agora, nós aqui, os que são autoridades constituídas, tem que trabalhar para fazer uma certa pacificação de tudo isso. Presidente, o senhor atribui a quê essa falta da aliança? O Palácio do Planalto hoje, o presidente Jair Bolsonaro aponta ali um empoderamento do Supremo Tribunal Federal contra eles. E alguns ministros do Supremo Tribunal Federal apontam ali arroubos autoritários por parte do presidente da República. Quem que está passando do tom, afinal, a seu ver? A que se deve essa instabilidade política? Quais dos três poderes que encabeçam e podem ser responsabilizados por isso, na sua avaliação? Você sabe, Caio, a primeira coisa que um presidente da República deve fazer, assim como os agentes políticos em geral, chefes dos poderes, etc., é não dar muita atenção ao que acontece com toda naturalidade. Você veja, na medida que o Supremo exerce suas funções de acordo com as suas competências, eu não tenho dúvida disso, de igual maneira o Legislativo. Eu volto aqui ao meu governo um pouco. No meu governo eu tive problemas dessa natureza, eu tive as mais variadas crises do governo, tive decisões do Supremo Tribunal Federal, que num dado momento suspenderam, por exemplo, a nomeação de um ministro, de uma ministra, era ministro do Trabalho, porque ela tinha uma ação trabalhista contra ela. Eu nunca dei muita atenção, eu não turbinava essas matérias. Eu acho que as pessoas não podem turbinar as questões, especialmente aqueles que são responsáveis pelo país. Neste particular, eu digo todos os poderes constituídos, né? Assim como os governadores. Então, se você não turbina, ela fica 1, 2, 3 dias e passa. Agora, quando começa a turbinar demais, começa a haver um conflito, eu chamei de conflito institucional, que nós não podemos chegar a isso, né? Que não é útil para o país. Então, digo eu, o Supremo está exercendo suas funções, o Executivo se defende, o Executivo tem lá a Advocacia Geral da União, tem o Ministério da Justiça, que faz o relacionamento jurídico e político, tem os órgãos institucionais que fazem a relação institucional com o Congresso, etc., né? Eu acho que tem que ser visto com muita naturalidade. Você veja, eu logo que assumi, me perdoe, dá sempre o meu exemplo, que é o que eu vivi, né? Eu, quando assumi, tive uma oposição ferocíssima e legítima. Afinal, saíram do poder, faziam oposição. O que eu fazia? Eu não dava atenção. Eu fui em frente. E indo em frente, trazendo o Congresso para trabalhar comigo, é que eu volto a dizer, nós pudemos fazer as reformas que foram feitas, pudemos baixar a inflação, pudemos baixar os juros, né? Pudemos moralizar as estatais, né? Então, acho que isto tem que ser um pouco da consciência das autoridades constituídas. Em síntese, acho que o Supremo está agindo segundo o seu papel e acho que todos os demais poderes deveriam fazer o mesmo. A gente vai agora, presidente, para um intervalo muito rapidinho. Você que está nos acompanhando, não sai daí, que é muito rápido. Já já voltamos. Presidente, o senhor trouxe aqui no início da nossa conversa a crise sanitária, né? É um conjunto de crises, mas essa está presente, a pandemia do novo coronavírus. O número de mortos no Brasil é crescente, já passamos dos 30 mil mortos, né? E o Brasil, infelizmente, atingiu esse destaque em relação ao mundo no número de vítimas por essa doença. Houve ali, principalmente no início da pandemia no Brasil, uma troca de acusações entre o governo federal e os governos locais sobre a condução, não só sobre visões de como essa pandemia deveria ser enfrentada, mas de quem era a culpa, digamos. Como é que o senhor enxerga a condução da reação a essa crise? A responsabilidade pelo avanço dessa doença, por esse número alto de mortos no Brasil, está no governo federal ou nos governos locais?
Olha, eu acho o seguinte, não é de responsabilidade de ninguém. Eu até lamento muito, lamento como cidadão a essa altura, cidadão brasileiro, que haja essa divergência, porque vocês viram que ao longo da nossa fala, né, nós sempre estamos sustentando a necessidade desta integração para efeito de combate a esse inimigo insidioso, né, que não é uma coisa que esse coronavírus vai penetrando nas pessoas, eliminando pessoas, não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa universal, e de modo que desde o primeiro momento deveria ter havido um afinamento entre os vários setores. Agora, eu constato, viu, Renata, é interessante, você veja, tome as atitudes levadas adiante pelo governo federal. As verbas, bilhões aí que estão sendo destinados, em primeiro lugar, para os mais vulneráveis, em segundo lugar, para preservar as micro e pequenas empresas, que são as que dão o maior número de empregos no país, para as grandes empresas, né? Desde que conservem o emprego, né? Não demitam. Né? Isso tudo está sendo feito pelo governo federal, de fora a parte, um auxílio também para os estados. Por sua vez, os estados estão cumprindo também a sua tarefa. Você veja, eu sempre digo, o governador João Dória, aqui em São Paulo, logo no primeiro momento, ele abriu as estradas para os caminhoneiros, porque os caminhoneiros cuidam do abastecimento do país, dos supermercados, mercados, das farmácias, né? Como é que você teria saúde se você não tiver comida, alimento nos mercados e não tiver remédio nas farmácias, né? Então, se não fossem os nossos heróis aí da saúde, né? Os operadores da saúde, os heróis da segurança pública, os heróis da limpeza, são atividades chamadas essenciais que até fazem parte do conceito constitucional de saúde, né? Se não fossem eles, que estão sendo tomadas, providências estão sendo tomadas nos estados, nos municípios, né? Todos trabalharam na mesma direção. A única coisa que se desentenderam foi sobre o foco político, né? Porque, lamentavelmente, politizou-se um pouco essa questão. Pessoalmente, eu sempre fui a favor do isolamento social, ressalvadas as atividades essenciais, e acho que esse isolamento deveria persistir, como persistiu, enquanto haja agravamento. Agora, você veja, está acontecendo o seguinte, há uma pressão muito grande para o retorno às atividades. Eu dou exemplo aqui de São Paulo, os outros estados também está acontecendo o mesmo. Este retorno tem sido paulatino. É preciso verificar se este retorno paulatino, né, o que vai acontecer lá na frente. E, de repente, você tem que voltar a um isolamento social absoluto. Né? Isto acho que faz com que, mais uma vez, os governos e os poderes devam reunificar-se, devam unir-se na sua atividade. Porque essa altura é culpa do federal, culpa do estadual, acho que todos se dedicaram do seu jeito. Agora, o que eu tomei a liberdade até, em dado momento, dizer isso, né? O que deveria ter havido era uma certa centralização no governo federal das atividades todas. Quer dizer, você faz uma reunião, eu tive greve de caminhoneiro, que foi uma coisa problemática, não tão grave como essa, mas problemática. O que eu fiz? Eu montei um gabinete de crise, centralizei na União, falava a todo momento com os governadores, falava com os poderes, etc. Aquilo durou 8, 10 dias, depois passou. Então, eu acho que isso poderia ter sido feito no primeiro momento, mas o presidente achou que, enfim, aquela história de que não era uma coisa grave, né? E estava se dando muita atenção para uma coisa que era passageira, e não foi. Né? Eu acho que hoje o governo federal tomou consciência desse fato. Presidente, tem um debate grande, principalmente quem faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro, de que a democracia brasileira está sob risco. O senhor concorda? Não concordo. Você sabe que as nossas instituições, o Caio, estão muito solidificadas. E nós vamos vencer um ciclo perverso que ocorre na história constitucional brasileira, que é a cada 20, 30 anos, né? As pessoas querem um novo Estado. Quer dizer, quando eu digo novo Estado, uma nova Constituição. Né? E verdadeiramente é assim, você pega de 91, primeira Constituição, até 30. Depois você pega um sistema centralizado de 30 a 45. Depois você pega um sistema supostamente descentralizado de 46 a 64. Depois você pega uma nova concentração de poderes de 64 a 88. Hoje nós estamos há 31 anos. E por isso, a todo momento, você tem movimentos, porque a democracia corre risco, porque precisa mudar a Constituição, precisa uma nova Constituinte. E eu acho que não precisa. Essa Constituição apoiou todos os temas fundamentais para o Estado, adotou teses liberais,
e teses sociais. E, como eu disse há pouco, também soube garantir abundantemente os direitos individuais. Então, ela tem instrumentos capazes de durar muitíssimos anos, né? Então, eu digo, a democracia não está em risco, porque quem é que vai dar o golpe agora? O presidente da República vai dar o golpe? Com apoio de quem? Com o apoio do Congresso Nacional? Com o apoio do Supremo? Com o apoio do povo? Com o apoio das Forças Armadas? Eu não vejo isso. Então, digo eu, a democracia não está em crise, não. Ela pode ser muitas vezes agredida por alguns setores da população, mas não, como institucionalidade, está funcionando. Eu acabei de dar o exemplo, aconteceu um fato aí do ministro sair, disse isso e aquilo, o procurador-geral logo tomou providência, o Supremo está tomando providências, né? Eu acho que as instituições no Brasil estão funcionando. Enquanto estiverem funcionando, a democracia não corre risco, né? Presidente, aproveitando que o senhor trouxe aí o elemento do povo, né, do apoio do povo, né, num eventual movimento de ruptura que o senhor descarta, no vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que se tornou público diante do inquérito aberto, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, vimos, num determinado momento, o presidente defendendo o armamento da população. Fez uma defesa ali muito enfática, claro que não foi a primeira vez, mas ali para os seus ministros, e disse que queria ver todo mundo armado no Brasil, o povo armado. Como o senhor vê essa defesa do presidente e a conveniência de se defender uma medida como essa? Aí há duas vertentes, não é, Renata? Uma delas é essa que você mais ou menos expressou, né? De que talvez, quando ele sugeriu o armamento, foi para poder um dia ter gente, como aconteceu no nazismo, no fascismo, né? Gente do povo que pudesse amparar um eventual golpe. A outra vertente, que eu acho que é a mais verdadeira, vocês sabem que ele sempre defendeu a liberdade para o cidadão ter a arma que quisesse. A outra vertente é a recordação, digamos, que ele instintivamente fez, de que ele defende essa tese, portanto que deveria, na verdade, o povo poder armar-se na medida que desejasse. Veja, quando você vê o vídeo inteiro daquela reunião, você verifica que ele, digamos, ele espalhou críticas para todos os setores, né? Quando ele dizia que os ministros não defendiam o governo, ele estava dizendo em todos os governos, mesmo quando ele falou da segurança, né? Ele falou da segurança, que não tinha informações da Polícia Federal, da ABIN, do Exército, etc. E eu sempre conto o episódio, viu, Renata, do início do meu governo, quando eu tinha nomeado o general da Reserva, o general Sérgio Tigói, que foi uma figura preciosa para a minha administração. Ele era ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E logo no primeiro momento me disse, olha, presidente, as informações aqui são todas atomizadas, espalhadas. A Polícia Federal tem a sua, o Exército tem a sua, a ABIN tem a sua, e assim cada um tem a sua informação. Nós vamos centralizar. Eu digo, leva isso adiante. 4 meses, Renato, ele sistematizou as informações, centralizou as informações, de modo que eu sempre conto, ele encontrava-se comigo às 8h30 da manhã, me dava todos os dados, as informações referentes ao país, e, portanto, estavam centralizadas. Então, quando eu vejo aquela reunião, eu vejo que ele espalhou, se me permite a expressão dele, espalhou brasa para todo mundo, né? Em relação a todo mundo. Até só liberou um pouco o ministro da Economia, o Guedes, né? Mas em relação aos demais, ele fez críticas muito ferozes. Neste interior, ele falou no armamento, e acho que é uma coisa que está na cabeça dele, de que deve haver a possibilidade da pessoa livremente ter as armas que queira. Este foi pelo menos a minha visão disso. Presidente, como é que o senhor vê as chances do presidente Jair Bolsonaro ser reeleito? O senhor citou as pesquisas, ele sempre, de fato, fica ali com essa base de apoio ao redor de 30%. De fato, as pesquisas mostram uma rejeição alta em comparação a ex-presidentes no mesmo período, mas a base de apoio dele segue estável. Como é que o senhor vê, diante desse quadro, as chances de uma reeleição e quem que poderia ser o grande adversário de Bolsonaro? Olha, Renata, se ele mantiver esses 30% até 2022, aqui é uma análise político-eleitoral, né? Ele vai para o segundo turno, não é verdade? E daí, no segundo turno, vai depender muito das alianças que se fizerem, não é?
Agora, quem vai contra ele, aí eu não saberia dizer. Você vê, tem vários possíveis candidatos, né? Desde um candidato PT, um candidato PSTB, eventualmente um candidato PMDB, nós não sabemos. Aí eu não saberia dizer o que vai acontecer. Você veja, o governador de São Paulo, João Dória, ele não diz, mas muita gente diz, ele seria um candidato à presidência da República. Você sabe o que vai acontecer, é difícil definir isso. Presidente. Em 2020, o que vai acontecer em 2022, né? Queria trazer um pouco sobre o tema de como o exterior está vendo o que acontece no Brasil. O país foi muito criticado, segue sendo, pela sua gestão na área do meio ambiente, por exemplo, notadamente sobre as medidas de combate ao desmatamento na Amazônia. Nós vimos essa semana o vice-presidente Hamilton Mourão, inclusive admitindo que o Brasil é visto no exterior como vilão nesse tema. De uma forma mais ampla, mas também, se o senhor quiser falar sobre esse tema específico, por favor, fique à vontade. Mas vou fazer uma pergunta mais geral. Hoje, a imagem do Brasil está arranhada no exterior? É uma questão de atos do governo ou há uma narrativa, um problema na comunicação do governo brasileiro? Eu acho, viu, Renata, que realmente há umas certas ranhaduras em relação ao Brasil lá fora, né? Você sabe que no meu governo, nós tomamos muito cuidado com essa história do meio ambiente. No meu governo, o Zequinha Sarney era o ministro, houve uma redução do desmatamento, que vinha sempre muito veloz ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, eu criei a maior reserva marinha existente no mundo, que é a reserva ambiental lá nas Ilhas Trindade, São Paulo, né? É uma reserva ambiental marinha que equivale à soma da Alemanha e da França juntos. Primeiro ponto. Ampliamos 4 vezes a Chapada dos Veadeiros, quer dizer, nós cuidamos do meio ambiente. Olha, este é um ponto. Agora, há muita agressividade, digamos assim, em relação ao meio ambiente, que causa má impressão lá fora. Primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que nós sempre adotamos, ao longo do tempo, uma tese multilateralista, ou seja, o Brasil não entra em brigas. Vou dar exemplo aqui, a briga, enfim, disputas Estados Unidos-China, né? Nós temos a China como maior parceiro comercial, Estados Unidos como segundo parceiro comercial. Nós temos que ser multilateralistas e não unilateralistas, isolacionistas. E talvez o que esteja pegando mal lá fora seja a impressão de que o Brasil está sendo unilateralista, o que opta só pelos Estados Unidos, né? Ao invés de ter uma visão mais universalista, que sempre foi a tônica da nossa conduta, do Brasil perante o mundo, né? Então, eu tenho a impressão que isso também é que arranha a imagem do Brasil. Aí é preciso meditar um pouco, tomar umas providências multilaterais. Eu confesso a você, o presidente Bolsonaro, logo no início, falou um pouco da China, falou um pouco dos países árabes, mas depois, curioso, você vê a palavra muitas vezes não coincide com a ação, porque tempos depois ele foi visitar a China, foi visitar os países árabes, a Argentina, né, que nós temos um superávit extraordinário com a Argentina, ele foi visitar a Argentina, enfim, estabeleceu um relacionamento, digamos, multilateral, e muitas vezes, vamos dizer assim, não é compatível, muitas vezes, com as palavras que são ditas no interior do... Agora, que está arranhado. Presidente, quando já se passaram aí 4 anos do impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, nesses 4 anos, em algum momento, o senhor se questionou se foi correto, se foi justo ter tirado a presidente Dilma Rousseff do cargo, no movimento que o senhor acabou sendo o maior beneficiário? Olha, você sabe que eu não fui beneficiado, eu fui levado por força do texto constitucional, né? Quer dizer, a Constituição é que diz que quando o presidente cai, assume o vice. Aqui no Brasil nós temos a mania de achar que o vice nunca pode assumir. Pode ver a história do Brasil. O Café Filho teve dificuldade para assumir, Jango teve que criar o parlamentarismo para evitar que o Jango assumisse, né? Pedro Aleixo, Costa e Silva não pôde assumir. Quer dizer, aqui no Brasil há uma consciência equivocada de que vice nunca pode assumir. E foi também o que aconteceu no meu período, né? Mas se você me pergunta, será que foi justo? Eu não questiono se foi justo ou não. O que eu digo é o seguinte, a presidente teve aquele problema das pedaladas fiscais, enfim, decretadas pelo Tribunal de Contas, teve problemas na área econômica, não é? Eu digo até, eu sempre dou esse depoimento, eu sei que ela agiu sempre com muita honestidade no plano
no plano pessoal, né? Agora, no plano político, ela não tinha boa relação com o Congresso Nacional e, ademais disso, e é isso que efetivamente derruba o presidente, é o povo nas ruas. Então, quando o povo vai para as ruas para valer, multidões, como aconteceu, isto não é que o povo derrube, mas o povo sensibiliza o Congresso Nacional. Nas dois impedimentos, o que aconteceu foi isso. Foi povo nas ruas, sensibilização do Congresso Nacional que levou ao impedimento, né? Então, eu não digo se foi justo ou injusto. As circunstâncias políticas determinaram que fosse daquele jeito. Presidente, uma carta que o senhor enviou antes da ex-presidente Dilma sofrer o impeachment, o senhor falava que tinha passado o primeiro mandato como um vice decorativo. O vice-presidente Hamilton Mourão é um vice decorativo? Não creio. Você sabe que até foi muito objeto de muita gozação, né? Eu me rotulei como vice decorativo, né? Porque vocês se lembram, né, que a presidente até saía muita notícia, né, dizendo assim, o presidente reuniu no sábado, A, B, C, D, não chamou o vice-presidente. Era sempre assim. Então, num dado momento, eu verifiquei a opinião dela, né? Ela resolvia não me chamar para as coisas, né? Mas eu era vice-presidente da República. Eu creio que o vice-presidente Mourão, não. Ele tem funções, está muito ligado ao presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro o chama muito. Sempre que há uma reunião, o presidente está ao lado dele. Aliás, é interessante, isso é fundamental. Você percebe que nos Estados Unidos, toda vez que o presidente Trump aparece, está o Mike Pence, né, o vice-presidente ao lado. Porque os americanos têm uma noção institucional de que se acontecer alguma coisa com o presidente, o vice-presidente tem que saber de tudo, acompanha tudo do governo, porque ele assume imediatamente, né? Aqui no Brasil, não, aqui tentam evitar, o vice-presidente não pode. No caso do vice-presidente Mourão, eu acho que há uma aproximação muito grande entre ele e o presidente. Ele não é decorativo, não, ele é atuante. Presidente, eu queria ouvir do senhor duas coisas. Como o senhor acha que o senhor será lembrado pela história e como o senhor gostaria de ser lembrado pela história se não for a mesma resposta? Olha, acho que é a mesma resposta, viu, Caio? Eu quero ser lembrado como um presidente que fez reformas fundamentais para o país. Por exemplo, a reforma do teto de gastos era uma coisa desejada, nunca levada adiante. A reforma do ensino médio levou mais de 20 anos para ser feita e nós fizemos. A reforma trabalhista, a modernização trabalhista, levou não sei quantos anos, nós fizemos. A recuperação das estatais, nós conseguimos fazer, portanto, teses reformistas. E eu me recordo até, Caio, numa das reuniões do Conselho Econômico e Social, logo no início do meu governo, alguém pediu a palavra e disse, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. No fundo, o que ele dizia é o seguinte, como o senhor não tem interesse eleitoral, porque as pessoas não querem fazer certas coisas por interesse eleitoral, que é uma eleição lá adiante, que é um poder político mais para frente, né? E eu realmente fiz isso. Aproveitei aquilo chamado impopularidade para tomar as mais variadas medidas. E graças a Deus, vocês sabem que até eu achava que mais adiante, né, a história iria reconhecer, mas o fato é que desde logo, depois que eu saí, começou muito o reconhecimento do nosso governo e que vem se acentuando cada vez mais. Até convenhamos pelo presidente Bolsonaro. Você sabe que o presidente Bolsonaro, em várias entrevistas que deu, disse, olha, se não fosse o governo Temer, ter feito a modernização trabalhista, se não fosse o governo Temer ter enfrentado a questão da previdência, se não fosse ele fixar o teto dos gastos. Então, está havendo um reconhecimento muito antecipado até. Mas que eu espero ser reconhecido como um presidente que teve coragem de fazer reformas indispensáveis para o país. Presidente Temer, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado a vocês pela gentileza do convite e muito grato pela oportunidade de dizer alguma coisa a vocês que entrevistam com tanta adequação. Nosso entrevistado é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que comandou o Brasil de 1995 até o final de 2002. Presidente, obrigada pela entrevista. Bem-vindo à CNN Brasil. Vou direto ao ponto, fazendo a primeira pergunta. O senhor vem se manifestando contra atitudes e posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro. O senhor avalia que a solução para o país passa pela saída de Bolsonaro da presidência? Se fosse tão fácil assim, era melhor. Não, eu não penso isso, não. Eu acho que é mais complicado que isso.
Claro que você tem que... A situação é delicada, independentemente de quem esteja mandando. Você tem uma pandemia, você tem uma recessão que já veio de antes, ele não é responsável nem pela pandemia, nem pela recessão. Agora, o que eu tenho reclamado, nem reclamado, mencionado, é o fato de que nessas horas é quando mais se precisa de coordenação, mais precisa da voz de quem comanda no rumo. Eu tenho a impressão que há uma certa hesitação no rumo. Então é isso que eu tenho dito. Agora, eu não sou dos que acham que você tirar o presidente resolve. Não, ele foi posto pela maioria. Eu sou muito respeitador das regras. Como foi posto pela maioria, ele é o presidente da República. Eu não votei nele, isso é outra questão. Né? Agora, eu já passei por vários impeachments, por membros do Congresso, quando houve 2 impeachments. O presidente Collor, primeiro, depois, não era da área do Congresso, o presidente Dilma Rousseff. Eu sei que é dramático, traumático, as pessoas percebem como se fosse uma manobra política, nem sempre é, mas é assim percebido, deixa marcas. Então, eu acho preferível não ter que chegar a esse ponto. Presidente, mas só um complemento. O senhor chegou a falar que, na verdade, não sabia se era o caso de um impeachment, mas que seria um caso de impedimento por falta de bom senso. Queria que o senhor esclarecesse, então, o que queria dizer com essa afirmação. Queria dizer o que você entendeu. Eu acho que falta bom senso. Eu acho que se você tirar, no meio de uma crise, ter o terceiro ministro da Saúde, é uma coisa um pouco excessiva. Né? Então, falta bom senso. Eu não me lembro se tem na Constituição, acho que não existe na Constituição a figura do impedimento. Eu que disse como se fosse futebol, está impedido, não pode chutar gol. Né? Não é que eu estivesse propondo uma saída jurídica. Eu acho que a questão é política muito mais do que jurídica. E quando você tem impeachment, você normalmente tem o povo na rua reclamando. Agora o povo está em casa, com o momento do coronavírus, não está na rua. Né? Você tem a paralisia do governo, o governo não está atuando mais. Não é o caso ainda. E incorre o presidente em alguma coisa contra a Constituição ou contra as leis. Da junção desses fatos para ter impeachment. Disso, o mais importante é quando o governo deixa de poder governar, fica parado, não consegue governar. Há uma espécie de crise institucional, não a que nós temos hoje, que deriva do choque entre poderes, mas do fato mesmo do poder central de verdade não está conseguindo que as suas ações sejam aceitas. Aqui o que está faltando é a ação, não é que elas não sejam aceitas, falta que ele tenha um rumo definido e siga esse rumo. Presidente, só pegando ali na sua resposta, o senhor falou a harmonia dos 3 poderes e quando há um enfraquecimento de um poder. Na sua avaliação, qual dos 3 poderes está mais empoderado e qual está menos empoderado entre o Poder Executivo, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal hoje? Eu não posso dizer que seja menos ou mais empoderado. Eu vejo que, por exemplo, o presidente reclama quando ele nomeia o ministro, alguém para a Polícia Federal e que vem o Supremo, ou não sei quem, e diz que não pode. Bom, mas acabou cedendo, né? E, por enquanto, eu acho que nós não chegamos ainda a uma guerra entre os poderes. Espero que não se chegue. Porque ao chegar, um dos 3 aí capota, né? E eu acho que nessa crise, crise, vamos entender o que é. Tem a econômica, tem a pandemia, o vírus. Mas, além disso, como eu tenho dito aqui, falta de comando, de liderança. Muito bem. Então, nesse momento, o que aconteceu? O Congresso tomou músculo. E o Supremo também. Então, quem tem que perceber que alguma coisa não vai mal é o Executivo, alguma coisa não vai bem. É o Executivo. Tem que perceber que há sintomas que podem se agravar. Eu não desejo que se agrave. Meu temperamento não é anti-institucional, pelo contrário. Mas eu estou vendo o que está acontecendo. Né? Crescentemente. Veja que agora o presidente teve uma certa desatenção para com governadores. Pelo menos foi assim sentido. Isso é grave. Olha aqui, eu não quero dar conselho, não cabe dar conselho a ninguém, mas eu acho o seguinte, o nosso sistema requer que quem exerce o poder executivo, que é o principal poder, porque nós temos um presidencialismo que é herdeiro de uma tradição monárquica, quando havia um poder chamado moderador, que de moderador tinha pouco, era um poder orientador. Bem, não é mais assim, mas... De qualquer maneira, para as pessoas da cultura política brasileira, o comando ainda vem do Executivo. Quando o Executivo começa a bambolear,
Então as pessoas ficam meio tontas, ficam atônitas também. Quem se aproveita disso são os outros poderes, não no mau sentido, no bom sentido. Passa a cumprir funções e a fronteira fica indefinida entre os vários poderes. Então você escrever, como está na Constituição, que eles são independentes e harmônicos, é uma frase, mas essa harmonia tem que ser conseguida. Isso depende também de temperamentos. Eu, quando mais velho fico, já estou bastante velho, mas eu percebo o seguinte: as estruturas contam muito. Eu sou sociólogo, tenho que achar isso. Mas, além disso, o desempenho é crucial. E no Brasil, quem tem voz é que é ouvido. Quem não tem voz pode morrer de escrever. Eu escrevi vários livros. E não adianta, do ponto de vista prático, não adianta nada. Do ponto de vista prático, o que vale é você ter capacidade de falar, conversar com as pessoas. E falar o tempo todo. Não só falar na televisão e no rádio, mas receber também. E agora na rede social. Como é que o Bolsonaro virou presidente da República? Virou pela rede social. Ele ou quem seja, tiveram a capacidade de se comunicar. Bem, então hoje você tem que ter, além de você ser capaz de tratar de uma maneira adequada a mídia, que ela é fundamental, televisão e jornal. Você tem que ter capacidade de entender os meios eletrônicos. E você tem que falar com as pessoas, receber deputado, senador, tem que ter paciência. Quem não tem paciência, ou tem a espada e vai lá e consegue, e aqui não é o caso, ou então não consegue. Tem que ganhar apoio. O presidente está perdendo, veja a pesquisa de opinião, está perdendo apoio. Isso é grave. Presidente, o senhor fala aí sobre a independência, né, entre os poderes, faz também aí um chamado à política, né, ao falar dessa necessidade da comunicação, da paciência. Queria trazer para esse último, digamos, capítulo que a gente viu dessa tensão entre os poderes, que foi entre o executivo e o judiciário. A gente viu, por um lado, ministros do STF ali tomando medidas, podando algumas decisões do executivo, como a indicação do nome do presidente Jair Bolsonaro para a Polícia Federal, outras recentes, e ao mesmo tempo vimos o presidente ali desafiando o Supremo ao dizer que ordem absurda não deveria ser cumprida, outras declarações desse tipo. No caso específico dessa tensão que vimos agora, dessa que muitos chamam de uma crise institucional, o senhor entende que o problema veio do Palácio do Planalto ou há também alguma responsabilidade do Supremo Tribunal Federal? Quando eu falei de falta de liderança, eu não me restringi ao presidente. Agora, ele é o maior responsável pela função que exerce, a responsabilidade maior é do presidente da República, sempre. Queira ou não queira. Mesmo quando ele não seja objetivamente culpado, ele vai ser acusado de. Eu era o tempo todo também assim, né? É uma situação de fato da cultura brasileira. Bem, no caso, é inadmissível que o presidente participe de atos que têm como objetivo, se não dele declarado, mas de verdade acontece assim, atacar o Supremo Tribunal Federal, exigir a volta ao governo militar. Isso é inaceitável, é simplesmente errado. Então ele tem responsabilidade, porque vai. E cria um clima que é propício a dizer, bom, então vamos passar para quê? Para uma ditadura? Bom, eles já esqueceram o que é ditadura. Nós estamos longe disso, nós temos liberdade. Eu falo o que eu quero, vocês falam o que vocês querem, me perguntam à vontade. Eu não estou com medo de ir para a cadeia, por enquanto, pelo menos. Enfim, na ditadura não é assim, não. Você não sai no jornal que você quer, sai nem o que os jornalistas querem, sai alguma coisa referente a, mais ou menos. Você, quando toca a campainha na sua casa à noite, você tem medo, porque pode ser alguém que leva para a cadeia, e eventualmente vai. Ou perde a carta. Eu perdi a carta e fui à cadeia. Passei só 24 horas, mas passei. No bunker, um lugar que torturavam gente. Eu não quero isso nunca mais no Brasil. Então, eu acho que eu não creio que as pessoas que têm noção do que estão falando realmente queiram, falam. Ora, a palavra de quem manda, de quem é presidente, ou de quem é do tribunal também, ou do Congresso, tem peso. No dia seguinte diz. Agora, ele vai lá e fala o que pensa e o que quer. Naquele momento tem uma irritação. Não pode. Quer dizer, você quando está investido na função presidencial ou de ministro, ou líder de alguma coisa, você tem um papel social. Não é você como pessoa, que é simpático, agradável, desagradável, cada um é de um jeito. Não, você representa alguma coisa. A sensação que eu tenho visto de longe é de que o presidente Bolsonaro diz o que se lhe ocorre no momento. Tem uma explosão.
Olha, não funciona. Se eu dar um paralelo, eu fui ministro da Fazenda e ministro do Exterior do presidente Itamar Franco, de quem eu era amigo, que foi colega meu no Senado, eu fui líder dele, nunca me obedeceu, porque ele era explosivo também, impulsivo, não era explosivo, era impulsivo. Bem, no começo, o presidente Itamar dizia a coisa, a bolsa subia, a bolsa caía, porque ele não entendia de economia. Depois a bolsa percebeu que era o jeitão dele. Bom, mas ele também foi se adaptando à situação presidencial, né? Que não é uma coisa pessoalmente cômoda para quem tem um temperamento mais simples. Não é cômoda. Eu tenho a sensação de que o presidente Bolsonaro não sabe que o tom de voz dele, quando sobe, o país sofre consequência, abala, né? Quando ele diz, olha, participa de um ato no qual tem faixa dizendo volta aqui dos militares, abaixo a Constituição, ou abaixo... Tem consequência negativa contra a democracia. Então ele está errado, a meu ver, está errado. O senhor avalia que ele, quando participa dessas manifestações, ele acaba endossando e, a rigor, o senhor acha que ele apoia ou apoiaria um golpe de Estado a favor dele? Eu não sei dizer isso a você, e eu acho que também não tem muita importância o que ele está pensando que vai fazer. É possível até que ele vai ver, né? Ele vai ver, no dia seguinte ele fala para a liberdade, não sei o quê. Pode ser que ele nem tenha esta intenção. Agora, em política, o que conta não são as intenções só, são as consequências dos seus atos concretos, né? Eu, às vezes, me irritava muito quando era presidente, que eu via no jornal. Amigos meus, jornalistas e tal. O presidente que fez isso porque quer tal coisa. Eu não sei se eu quero. Quem é que sabe? Às vezes a gente não sabe. Às vezes o padre confessor, o psiquiatra, esses são os que sabem a motivação. Eu não sei qual é a motivação do presidente Bolsonaro. Ele pode ter a melhor motivação, mas o ato dele ir lá, que conta é isso. Ele foi lá, e lá tinha gente que era contra a liberdade, era contra o Estado de Direito. Eu acho que não dá certo, independentemente de ele gostar do Estado de Direito ou não gostar. Eu não creio que ele tenha o propósito de, mas com ou sem propósito, vai indo nessa direção. Os outros percebem como se fosse assim e atuam em contraposição a isso. Por isso que eu disse, é difícil o desempenho da vida presidencial. Vou dizer uma coisa que pode parecer cínica. Não é bom ser presidente, cansa muito, é difícil, todo mundo fica te olhando, tudo que você fala à vontade, já vai interpretar de outro jeito. É uma função, tipo, você imagina quem tem a infelicidade de nascer rei da Inglaterra. Ele está perdido, porque tudo que ele faz vai ser escrutinado a vida inteira. Paciência, fazer o quê? O presidente não é isso, não. Ele quis, eu também quis. Então não pode nem se queixar. Tem que cumprir as funções que se espera de um presidente, não de uma pessoa que tem raiva. Não pode ter raiva. Deixa eu aproveitar, então, que o senhor fez referência a essa presença do presidente Jair Bolsonaro nos atos. Quero trazer uma declaração que repercutiu muito nesses dias. Na verdade, uma mensagem enviada pelo ministro Celso de Mello aos seus pares e que acabou ganhando aí o noticiário da imprensa, que ele fez ali declarações bem fortes. Ele, por exemplo, abre aspas para citar aqui, para quem nos acompanha se lembrar, ele disse, por exemplo, que é preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, né? Fazia referência à Alemanha. Ele lembrou ali nesse texto que Hitler, eleito por voto popular, rompeu, na ocasião, com a Constituição vigente, e falou também que a intervenção militar, como ali pretendida, defendida por alguns bolsonaristas, nada mais é do que instaurar uma, aí de novo palavras do decano, desprezível e abjeta ditadura. Gostaria de ouvir o senhor sobre essas afirmações. O senhor concorda com as observações do decano do Supremo Tribunal Federal? Estamos sob risco de uma ruptura? Veja, o que ele falou sobre o passado, sobre a história da Alemanha, é verdadeiro. Foi assim, né? Isso aconteceu. Claro que, no caso, havia talvez um propósito de chegar à ditadura já do Hitler, não posso assegurar, mas provavelmente já havia um sentimento antidemocrático nele mesmo. O presidente Bolsonaro deve ser ambivalente nessa matéria, porque ele foi treinado já no Exército, a regra, a Constituição, a hierarquia e tal. Não sei se ele tem esse propósito. Ora, o que o decano chamou a atenção é verdadeiro. Ou seja, na medida em que vai se deixando que isso se repita, o que acontece? Independentemente, como eu disse há pouco,
da vontade do presidente, as coisas vão numa direção negativa. E é preciso preservar. Eu tenho citado recentemente muito o Otávio Mangabeira, que é um líder político baiano, já morreu há muitos anos, que dizia o seguinte: a democracia é uma plantinha terra, tem que ser molhada, regada todos os dias. É isso. O que o presidente, o que o decano Celso de Mello tentou dizer foi, no fundo, isso. Claro, comparou com uma situação que não é atual. Nós não estamos no nazismo, não estamos na situação da Alemanha, nem sei qual é a intenção do presidente, mas ele não quis chamar atenção para esse fato, ele quis chamar para outro fato. Olha, tem que prestar atenção, porque senão, pouco a pouco, queira ou não queira, a gente vai para uma situação que não é desejável, e eu não quero voltar a uma situação pela qual nós já passamos. Foi isso que o decano quis dizer. Foi tomado muito ao pé da letra, e, claro, protesto, reação, não sei o que, porque ele é do Supremo Tribunal. Mas ele disse uma coisa que é verdadeira. Houve isso na Alemanha? Houve. Houve na Itália também. Né? Ou você acha que alguém começa denunciando que eu vou ser ditador? Não. Começa dizendo, eu gosto de você, eu respeito a lei, não sei o quê. E, pouco a pouco, as ações é que levam a isso. Por isso que foi o que eu disse há pouco. Não adianta julgar se o presidente Bolsonaro, quando vai a um ato, a intenção dele era destruir o Supremo ou não. Provavelmente nem era, mas chega lá, aquilo contribui para, porque tem gente lá com uma faixa contra o Supremo. Então é contra a democracia. Não pode, não deve, a meu ver. Poder pode, mas não deve. Ô, presidente, o senhor falou, acho que a segunda, terceira resposta é como que o Bolsonaro chegou até aqui. Eu queria ouvir essa leitura do senhor, se a eleição do Bolsonaro e, consequentemente, o estado que nós estamos hoje no país não é uma consequência dos erros que os partidos tradicionais, como o seu partido, o PSDB, cometeram e que acabaram sendo revelados pela Lava Jato. Bolsonaro não é fruto das falhas, dos erros, das irregularidades, ilegalidades que os partidos tradicionais cometeram e que acabaram sendo revelados pela Lava Jato, partidos tradicionais do qual incluímos aí também o PSDB? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que, não há dúvida nenhuma, que a situação, nós e eles, foi criada antes. Não foi pelo PSDB. Foi pelo PT. Na verdade, não foi nem sequer diretamente pelo Lula, o Lula ajudou, mas foi depois. Foi o presidente Dilma, e a recessão e a dificuldade de governar vem daquela época, e uma visão realmente exclusivista. Eu sou a verdade. Isso não é democrático. Não, o PSDB nunca incorreu nesse tipo de engano, de querer monopolizar o poder. O que aconteceu é que o que foi revelado pela Lava Jato foi outra coisa, corrupção. Havia corrupção. Bom, mas nunca houve uma corrupção institucionalizada pelo PSDB. Eu fui presidente da República. Se você for, pode examinar os bens que eu possuo. Quiser, de vez em quando sai, até fotografia, que eu tenho um apartamento em Paris, é mentira, não tem, é mentira. E todos os bens que eu tenho estão legitimados pelo dinheiro, eu trabalho até hoje e tal. Bom, então o PSDB, pelo menos o presidente, nunca entrou nesse tipo de coonestação da existência de corrupção. Não vou negar que a corrupção é antiga, existia, pode existir, agora eu nunca fui a favor, sempre fui contra. São Paulo é governado pelo PSDB há mais de 20 anos. Ninguém acusa os ex-governadores de São Paulo do PSDB de terem enriquecido no poder. Isso é uma coisa que não dá para generalizar. Há responsabilidade política, sim. Por que há responsabilidade política? Porque, na verdade, nós mesmos entramos numa tensão muito além do limite para uma democracia do PT com o PSDB. Então, eu acho que isso está equivocado. Qual é a responsabilidade de cada um, a história vai julgar, mas eu acho que ele está equivocado. O presidente Bolsonaro se elegeu com uma agenda negativa. Não ao quê? Não à corrupção, não à desordem, não ao PT. Essa foi a agenda que o elegeu a presidente da República. É verdade também que ele sempre disse na campanha o que ele está fazendo. Ele sempre deu declarações que não eram rigorosamente em favor de uma ordem liberal, democrática e representativa. Não. Mas não foi isso que o elegeu. O que elegeu foi o horror do que se imaginava ser a venezuelização do Brasil com corrupção. Com exagero ou sem exagero, era isso. Nisso, o PSDB não tem parte direta. Nós votamos no outro candidato. Eu não votei nem no Lula, eu quero olhar no Fernando Haddad, de quem eu sou amigo até hoje, me dou com ele, mas não votei nele porque ele botou a máscara do PT. E também
não votei no Bolsonaro porque eu não queria uma pessoa com essas características que eu já apontei. Votei no Geraldo Alckmin, que foi no meu partido. E no segundo turno, pela primeira vez na minha vida, eu anulei o voto. Eu anulei o voto, nenhum nem outro. Bom, e o PSDB, não sei o que fez cada um, qual foi a posição final, mas enfim, nós não somos diretamente responsáveis. Não acho, às vezes me cobra do pessoal do PT, mas por que não votou no Haddad, que aí seria melhor? Bom, mas porque eu não estava de acordo com a política econômica e com o estilo de política que era muito vinculado, não pelo Haddad, mas nem mesmo a Dilma, mas do Lula e os seus amigos, muito vinculado a processos de corrupção. E eu não sou favorável. Eu acho que isso não pode permitir que o governo se misture com a corrupção. Tem que ser contra, não é? Bom, e por que não votou no Bolsonaro? Porque eu não acreditava que ele fosse capaz de ter uma visão democrática e capaz de chamar forças para, em conjunto, convencer, quer dizer, vencer junto com o eleitorado para avançar o Brasil. Bom, então, agora, eu acho que os partidos que você chamou de tradicionais, eles, na verdade, foram perdendo vigência. O que acontece hoje no Brasil? Não tem mais partido, é uma fragmentação. Qual é o partido do presidente da República? Eu não sei. PSL, uma parte, agora é um novo partido? Não tem. É uma coisa meio confusa, né? E os partidos, a boa parte deles perdeu realmente a expressão ideológica e defender valores e uma política de um certo jeito. Então, nós estamos numa situação difícil desse ponto de vista. A fragmentação partidária é muito grande. Já vi isso, nunca, do jeito que nós estamos agora, eu não sei se vi. Mas eu acho que agora está muito, muito difícil. E por isso que eu acredito que é quando se mais precisa de liderança. Porque você não tem as instituições para conduzir o comportamento. Os partidos, as igrejas ocuparam o lugar de partidos. Posso fazer uma observação nesse ponto, para não perder esse comentário sobre a questão dos partidos? O senhor falou agora, rememorando aí a eleição, disse que apesar de não concordar com o presidente Jair Bolsonaro, não quis votar em Fernando Haddad do PT. Recentemente, ao longo dessa semana, alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores, também ali da oposição, chegaram a ventilar a formação de uma frente ampla que pudesse, inclusive, atrair o PSDB. Bem, vimos que o próprio ex-presidente Lula, de imediato, fez muitas ponderações, disse que, inclusive, críticas aos tucanos. Como é que o senhor enxerga, então, essa possibilidade? Está fora da mesa PSDB, PT ou o senhor e Lula se aliarem em oposição a Jair Bolsonaro ou a medidas que consideram antidemocráticas no momento? Quer que eu diga o que eu penso, o que eu sinto mesmo? O Lula e eu já éramos. É outro momento da história. Só que eu tenho consciência disso, eu acho que o Lula não tem, porque está querendo levar o PT, não sei para que lado, mas ainda penso que vai levar. Bom, hoje você tem outra coisa. Começou a haver um movimento que é mais amplo do que isso, na sociedade civil, né, que pegou, como os partidos foram esfarelando, pegou gente de todos os lados. E está juntando centro-direita, centro-direita, centro-esquerda, estão se juntando. Juntando em nome do quê? Da Constituição, da liberdade e da democracia. Isso não é algo que possa ser encabeçado por um líder. É um movimento que vem junto. Eu acho que chegou um momento de união. E a minha posição, se eu posso chamar de política, é mais de minha visão ideológica do momento atual, é que nós temos que estar abraçados todos na Constituição. Eu sei que eu fui lá, eu era membro da Constituinte, ajudei a votar, tem coisas que eu participei, outras que não e tal, umas eu estou de acordo, outras não, mas ela foi eleita, foi votada. Ela representa o que o povo brasileiro consagrou naquele momento. Quer mudar, muda via constitucionalmente, tem modo. Né? Então, nós temos que nos unir ao redor desses valores. Nós somos, eu disse aqui, ocidentais, mesmo que seja extremo ocidental. Não é hora de brigar com a China, não é hora de brigar com a China, nem com os Estados Unidos, nem com ninguém. É hora de tirar proveito para o Brasil. Nós estamos longe da China e dos Estados Unidos. Nós temos interesses nossos. A nossa agricultura vende, a nossa indústria vende. Para quem? Para eles. Vamos ter que continuar vendendo. Vamos manter a paz. A paz é importante para o mundo, é muito importante, mas é um valor para nós também. Enfim, não temos que precipitar radicalizações que eu acho que são negativas, não correspondem aos interesses nacionais. Vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas eu sou uma pessoa que tem visão institucional e eu penso primeiro no povo e no país.
Eu acho que tem que ver. E eu acho que você ter uma posição, como eu estou defendendo aqui, de coesão, juntar as pessoas, não é desaparecer diferenças. É em nome de um princípio maior que a preservação da liberdade e da democracia, estamos juntos. Depois vamos brigar. Vamos ter eleição, um vai para um lado, um vai para o outro. São coisas menores. Agora nós estamos diante de uma coisa maior, que é o interesse de longo prazo das instituições democráticas no Brasil. E a gente tem que juntar todo mundo. Eu lamento que o presidente Lula tenha dito o que disse. Muito desse rancor que o senhor coloca do presidente Lula em relação ao PSDB e ao senhor se refere a dois episódios recentes aí da história política brasileira e as colocações que o PSDB e o senhor teve. Eu vou citar as duas aqui, eu queria ouvir uma avaliação do senhor. A primeira, o fato do PSDB ter apoiado o impeachment da presidente Dilma Rousseff, na visão do Lula e do PT, um atentado contra a democracia. E também a prisão de Lula e os processos que ele sofreu. Na visão do PT e de Lula, um atentado à democracia e que, segundo os interlocutores ali, petistas do próprio ex-presidente, colocam ali um rancor do fato de o senhor nunca ter feito uma defesa expressa em relação a ele e ter, de certa maneira, o seu partido apoiado o impeachment da Dilma. O senhor, de alguma maneira, reavalia esses dois episódios? Foi correto o PSDB encampar e liderar a saída da presidente Dilma Rousseff? E, no caso pessoal do senhor, o senhor, segundo os petistas, nunca ter vindo a público defender o ex-presidente Lula, nunca ter vindo a público dizer sobre essas condições e esses processos em que ele acabou sendo investigado e condenado? Veja, eu fiz mais do que isso, eu fui depor na justiça. Vou dizer o que eu achava. E de alguma maneira, ele me telefonou para agradecer porque eu inocentei de uma coisa que eu tinha convicção que ele estava errado. Agora, ele não foi condenado por mim, foi condenado pela justiça brasileira. Ele, em várias instâncias, ele tem recursos para lá. Então, eu respeito a justiça. Né? E ele não foi condenado pelo que ele pensa, pelo que fez. Agora, quem demonstrou, quem tem que demonstrar que fez ou não fez são os procuradores e a justiça e tal. Então, não pode pedir a mim solidariedade política para atos que não são políticos. Não, eu não acho que se eu achasse que ele foi condenado por razões políticas, aí eu protestaria, mas eu não acho que tenha sido só razões políticas. Pode ter até havido. Pode ser que tenha algum juiz que tenha, como tem sempre, um para um lado, outro para o outro. Mas na hora de julgar, não foi por isso. É fato, tem ou não tem, fez ou não fez. E ele estava recorrendo. Eu não vou me meter nisso, é problema dele, mas recorre. Quando me chamou, ele não, os advogados dele, depois ele me telefonou. Eu fui até o enterro da Marisa, como ele foi, o enterro da Ruth também, eu fui lá. E fui ao hospital e tal, fui vê-lo no hospital quando ele estava doente, coisa pessoal. Mas misturar isso com a visão política está errado. Eu acho que a política é uma coisa que você tem que ter, tem regra também. E no caso, eu não confundo a liberdade que é necessário assegurar, a pública, o respeito à lei, com a condenação. A condenação foi dentro da lei. Bom, eu posso até, eu não sou advogado, então, mas lá deve ter, eu vi as pessoas não estão sendo acusadas de ter tal ou qual posição ideológica, está acusado de fatos concretos. Ele tem que demonstrar que não fez, na justiça, não comigo. Então não é justo cobrar de mim o que não me corresponde. Com relação ao impeachment da presidente Dilma. No caso da presidente Dilma, eu fui muito reticente. Ela não foi acusada de corrupção, não tá, a acusação dela não foi essa, né? Nem eu creio que ela tenha incorrido em pecados de corrupção. Houve com a presidente Dilma, o que eu mencionei aqui no começo. Ela deixou de ter maioria no Congresso, não conseguia governar. E havia gente da rua contra ela. E havia utilização, eu não sei se com ou sem razão, do orçamento de certa maneira. Mas eu não puxei a fila contra. Eu nem era mais deputado na época. O PSDB também não puxou a fila, concordou, porque você, diante de certos fatos, fazer o quê? Infelizmente, nós temos um sistema que é duro, presidencialista. Ou seja, você tem que tirar um presidente e vai colocar no lugar dele o vice. O vice foi eleito, mas a pessoa que votou nem sabe. Então dá a impressão que tem uma manobra aí, um golpe, não sei o quê. Eu não sou favorável, só acabei de dizer, eu não acho que seja o caso agora, o presidente Bolsonaro, né? Porque eu acho que o que esteja de marca, vocês acabaram de dar um exemplo disso. O PT acha que o PSDB é responsável. Não, ninguém quer assumir a sua própria parte de culpa no processo, ou de responsabilidade.
mas que de culpa no processo. Né? Então você tem que, quando você tem um sistema presidencialista, no limite, você tira o presidente, no limite. Agora, nem tem fim de discurso contra o presidente Dilma, não estava lá, mas eu não acho que tenha sido caso de corrupção, nunca ouviu falar de caso concreto do presidente Dilma em matéria de corrupção, mas ela deixou de governar, ficou uma situação tal que era impossível. Aí quando acontece isso, e o regime não é parlamentarista, não tem como cair o primeiro-ministro na Câmara, quem cai é o presidente da República. A ser verdadeiro o que você disse, eu acho que a responsabilidade não pode ser atribuída a uma pessoa. Não tem sentido. Agora, evidentemente, esta pessoa, o presidente, no caso, tem uma palavra forte. Quando ele diz que é uma gripezinha, isso pesa. As pessoas acham que não é nada. E não é verdade, que está morrendo muita gente. Agora chega a mais de 30 mil no Brasil. Eu diria que a questão central hoje é a questão de saúde. É claro que quando eu digo a questão central da saúde, eu não estou dizendo que a economia não seja importante, mesmo porque as pessoas não podem viver sem ter trabalho. E há um risco de, ao terminar a pandemia, nós estamos aqui com uma massa de desempregados brutal e, portanto, quem está no governo tem que olhar ao mesmo tempo para os dois lados. Agora, olhar para os dois lados não significa tomar decisão que não seja baseada na opinião dos infectologistas. Eles é que devem decidir. Eu não sou médico, sei lá o que você pode fazer. Eu só sei que não tem vacina, por enquanto, vai demorar para ter, e que não tem uma medicina específica, então fica em casa. Mas eu também sei que é quase impossível pedir para todo mundo ficar em casa, porque tem gente que não tem casa. Né? E também sei que você não pode dizer não trabalho, porque as pessoas têm que viver, têm que trabalhar. Então tem que equilibrar. Esse negócio de você ser presidente, você vive num trapézio. Você tem que ouvir os dois lados e tem que tomar decisões sensatas. Não pode tomar partido. O presidente Bolsonaro tomou um partido. Tem um remédio que resolve, diz qual era. Eu não sei lá se resolve. Eu acho que não. Eu acho que sim, tanto faz. Não, o médico tem que dizer se resolve ou não resolve. Segundo, vai abrir a economia ou não vai? Bom, quanto mais depressa, evidentemente que é melhor para quem trabalha e para quem ganha dinheiro. Muito bem. Agora, a possibilidade, aí eu acho que não foi errado. Quem está mais próximo, o Brasil é muito grande e muito diverso. Tem municípios onde o vírus não entrou, digamos. Por que vai fechar tudo lá? Outros municípios estão tomados pelo vírus. Tem que fechar. Uns vão se abrir melhor do que outros. Então, é melhor que a autoridade mais próxima, prefeito e governador, sejam responsabilizados por esta decisão. Porque eles sabem, não é porque eles vão... Se eles tomarem errado, a culpa é deles também. Pode ser que tomem, pode ser que fiquem nervosos e queiram abrir tudo de repente. Eu tenho preocupação aqui, em São Paulo, o governador é do PSDB. Acabou de fazer um plano, não sei o quê e tal. Parece que tem uma certa base técnica para guiá-lo. Do que eu tenho preocupação? Que as pessoas estão ficando nervosas de ficar em casa. Começa a ir para a rua. Você vê o índice de isolamento diminui. Não é? Será que é hora para isso? Mas é uma coisa teórica. Eu posso dizer isso, eu estou aqui na minha casa, eu tenho um computador, eu escrevo o que eu quero no computador, eu estou escrevendo um livro, eu tenho comida, alguém me faz, e quem não tem? Né? Então você tem que tomar atenção que você tem que, o quanto mais depressa reabrir dentro de certos níveis de segurança, melhor. E eu acho que no momento que nós estamos, como ninguém sabe de sabido mesmo as consequências, tem que ir experimentalmente, vai devagar. Errou, recua, volta, fecha, abre, ninguém sabe. Agora, o objetivo qual é? É claro, o objetivo é voltar à normalidade. Vai voltar? Sei lá se vai. Dificilmente é o que era antes, mas vai voltar. E nós temos que aprender, quem sabe, com essa que está ocorrendo essa pandemia, primeiro que a desigualdade que nós chegamos é muito grande no Brasil e aumentou. Porque os índices publicados agora mostram que aumentou. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade de renda, aumentou. Bom, isso tem consequências. Daqui por diante vai morrer mais pobre do que rico, mais negro do que branco, porque são mais pobres. Né? Bom, isso é ruim. Quer dizer, e você vê que é preciso que, ao menos, ele entenda que não dá para continuar com tanta desigualdade e ser um grande país. Muito obrigado por sua participação aqui nesta edição de O Ponto, presidente. Quando vocês quiserem, eu não abusando demais de vocês, suas ordens. Obrigado. Olá, sou Caio Junqueira e nós entrevistamos agora o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro há 46 anos
e um dos ministros mais próximos do presidente da República, despacha diariamente com ele lá no Palácio do Planalto. Ministro, muito obrigado por estar aqui conosco na CNN. Eu já vou abrindo aqui essa entrevista, perguntando ao senhor, desde a operação do Supremo Tribunal Federal contra os militantes bolsonaristas e o início ali dessas manifestações da sociedade civil e nas ruas também contra o governo, notamos uma aparente calma em Brasília nos últimos dias e uma intensa operação nos bastidores de distensionamento político, da qual o senhor aí é uma peça-chave. Eu te pergunto, o Palácio do Planalto percebeu que o acirramento das tensões poderia levar a uma queda do presidente Jair Bolsonaro? Essa tranquilidade que é dita é com a questão de leitura. Como diz o meu amigo Paulo Guedes, Caio, a nossa democracia brasileira ela é barulhenta, ela faz ruído, até porque o nosso povo tem essa característica. Então, o que ocorreu antes de manifestações ou outros atos, né, não quer dizer, não representa nenhum agravamento, como essa semana, nenhuma tranquilidade. São coisas normais da democracia. E o Palácio do Planalto, na figura do presidente Bolsonaro, sempre procura cumprir, né, as normas democráticas dentro de um regime. Ele foi eleito democraticamente e eu posso afiançar a todos que ele tem um respeito muito grande pela democracia. Em algum momento vocês avaliaram que esse acirramento poderia pôr em risco o mandato presidencial, ministro? Não, de forma alguma, de forma alguma. O presidente, ele em algumas oportunidades, até eu me lembro lá no Palácio da Alvorada, quando um apoiador manifestou de uma frase infeliz com relação a possível fechamento do STF, ele de imediato repreendeu. Então eu encaro como a situação, ela é boa para a democracia, que a gente tenha serenidade. Como você falou antes, a minha função como ministro da Secretaria de Governo, inclusive pela legislação vigente, eu sou encarregado da interlocução com o Legislativo e também com o Judiciário. Então, qualquer movimento que eu possa fazer, eu destaco, autorizado pelo presidente da República, está dentro da minha atribuição como ministro. Entendi. Ministro, na sua avaliação, muito dessa energia que o senhor coloca e nessa função sua de ministro responsável pela articulação política, muito da energia sua e de vocês, os generais ali do Palácio do Planalto, o senhor não acha que vocês gastam muito tempo e muita energia para reconstruir pontes destruídas ali, trincadas pelo estilo de confronto do presidente Jair Bolsonaro? Caio, inicialmente, como você colocou, os generais, nós somos aqui, eu, Braga Neto e o Heleno, nós somos cidadãos que fomos militares e hoje, em dever farda, estamos usando os ternos. A energia que você disse que a gente gasta, ela faz parte do nosso trabalho. Toda vez que se faz necessário uma atuação de qualquer um de nós para buscar construir soluções, que essa é a nossa finalidade, eu não considero nem gastar energia. Eu me sinto útil, né, em fazer esse trabalho, como tenho certeza do Braga Neto e do João Heleno. Entendi, ministro. Eu digo assim, vocês constroem e daí o presidente tensiona, depois vocês vão distensionar e o presidente tensiona e fica ali um pouco nesse círculo... Caio, se você me permite, eu já falei em outras ocasiões, o presidente, quando não é atacado, quando não atinge a ele ou a família dele, ele é o que foi essa semana. O problema é que o presidente, ele reage, ele é reativo. Né? Eu gostaria de esclarecer ao nosso espectador, o presidente Jair Bolsonaro, ele era um capitão do Exército, saiu do Exército, ele não foi expulso, é bom pontuar isso, ele saiu do Exército, foi julgado inocente, não tem problema nenhum contra a vida pregressa como oficial. Ele foi eleito. Quando ele chegou no Congresso Nacional, ele não era aceito pelos políticos e os militares, à época, também o viram como agora ele não é mais militar, é político. Então ele ficou numa situação sozinho, entre aspas, ele e Deus, e durante 28 anos, grande parte desses 28 anos, a figura que eu sempre uso quando eu posso, ele é um lutador. Ele teve que lutar para sobreviver. Ele era sozinho contra forças de esquerda violenta no Congresso Nacional, que o atacavam sempre e ele sempre se defendendo. Então ele criou esse espírito dele,
de ser um guerreiro que vai para o embate. Então, não ataquem o presidente, que ele será esse presidente sereno como ele está sendo. O problema é que atacam a ele, fazem atitudes que o atingem, a família dele, como tem sido vinculado várias vezes, aí ele reage, como qualquer um de nós. É característica dele. Ele é um homem de embate, é um homem que tem uma coragem moral que eu admiro, e ele não foge a esse embate. Ministro, o fato de ter aí 3 generais aí no Palácio do Planalto, e no caso do senhor aí, responsável pela articulação política, simboliza alguma coisa? Tem uma simbologia nisso, o Palácio do Planalto ser ocupado ali por generais e nessa relação de força na relação com outros poderes? Não, veja bem, coloco muito, já o Heleno abomina com muita veemência. Não existe ala militar. O João Heleno dificilmente eu encontro, a não ser numa reunião matinal. O Jean Braga Neto, que está agora na Casa Civil, é um grande amigo, trabalhamos muitas vezes juntos, quer dizer, me ajuda demais como ministro da Casa Civil, e nós estamos aqui como cidadãos trabalhando pelo país, né? Fomos generais, faz parte, como tem médicos, como tem engenheiros que participam do governo. Então, hoje, a natureza do presidente Bolsonaro, ele até reconhece que nós, militares, sejamos generais, coronéis, a nação gastou muito dinheiro ao longo das nossas vidas. Nós fizemos curso, pós-doutorado, fomos para o exterior, isso é dinheiro da nação, do povo. Então, por que não usar, né, esses militares, eu nem me incluo, mas que têm uma capacidade muito a retribuir para o país, de não estar hoje no governo? Eu vejo como positivo. Nós estamos aqui como cidadãos sem farda, de terno, como eu estou agora, para fazer o melhor pelo Brasil, pô. Entendi. Ministro, sobre ainda essa questão, esse tensionamento prévio, né, anterior a esta semana de aparente calma em Brasília, o que o senhor acha que ajudou a tensionar mais, nesse caso específico, com o Supremo Tribunal Federal? Foram as declarações do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Celso de Mello ou as decisões tomadas pelo ministro Celso de Mello e pelo ministro Alexandre de Moraes? O que tensionou mais nesse caso específico? Caio, eu vou responder aproveitando sua pergunta. Porque essa semana não atacaram o presidente ou não fizeram nenhuma atitude que o incomodou. Simples assim. Não o ataquem, não o caluniem, não o incomodem, que ele será uma pessoa normal. Ele é um ser humano, Caio. Qualquer um de nós ser atacado como ele é, ou às vezes a família, né, seja por qualquer outra notícia, fake news, postagem, a reação vem. Não atacam, não tomam medidas contrárias ao presidente, é uma semana tranquila, simples assim. O ministro Ramos, e também eu queria pegar no caso que acabou envolvendo o senhor, o ministro da Casa Civil Braga Neto, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, que o senhor já citou aqui. Todos vocês 3 foram chamados aí para depor naquele inquérito. E o Celso de Mello, na decisão, escreveu no despacho que seriam obrigados a depor caso não fossem, abre aspas, debaixo de vara, fecha aspas. Isso a gente sabe que incomodou muito vocês e foi um ponto alto do tensionamento. Eu queria ouvir do senhor o que de fato o incomodou e incomodou aos outros ministros generais, vamos chamar assim, do Palácio do Planalto, esse despacho do ministro Celso. Não, Caio, eu estaria sendo falso se não dissesse que a mim, como cidadão, incomodou. E não é porque eu sou general. Eu não tenho nenhum processo ao longo da vida, eu sou um homem honrado, assim como o Braga Neto, assim como o João Heleno. Então, no momento que fui chamado à justiça, até pela minha formação militar, né, sempre de seguir as normas, os regulamentos, né, a Constituição, se me chamar para depor em qualquer situação, eu vou. É uma expressão que foi colocada, já disse, respeito, né? Mas para mim foi uma decisão ali, uma expressão debaixo de vara infeliz, não precisava. Não havia necessidade disso. Se era protocolar, se vem lá de não sei de onde, eu acho. Aí dá direito, Caio, a quem recebeu, né, sofreu essa expressão, dizer que houve alguma intenção ali. Eu não sei, eu não vou julgar. Mas me dá o direito de fazer a leitura que foi para incomodar. E realmente causou um constrangimento, para mim, desnecessário. Eu vi um jornalista comentando que, porque são generais, acharam ruim a expressão. Negativo. Eu sou um homem de bem, pai de família, com 64 anos de idade, eu não preciso ir depor debaixo de vara. Eu acho que não havia necessidade. E causou um mal-estar, confesso que causou. Não só, com certeza, no nosso meio aqui do poder,
como dos meus amigos nas Forças Armadas. Incomodou. Nessas costuras todas aí que o senhor tem feito, vocês chegam a falar com o ministro Celso de Mello? Ou é mais rodeando ali, seja via o presidente Dias Toffoli, seja com outros ministros, o ministro Gilmar ali, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Chegou a ter algum diálogo direto com o ministro Celso de Mello? Caio, vou de novo dizer que uma das minhas funções como ministro da Secretaria de Governo, como ministro, é buscar interlocução com os outros poderes. Então, não estou fazendo nada além do que está previsto. Então, a interlocução ela faz parte da missão, conversamos com algum ministro, mas o ministro Celso de Mello não houve nenhum contato até agora. Eu queria perguntar para o senhor sobre ainda essa questão do ministro Celso de Mello. Ele deu um despacho pedindo uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a entrega do celular do presidente da República. Aí o ministro Augusto Heleno soltou uma nota criticando essa possibilidade e ele falou, o ministro general Heleno, nessa nota, abre aspas, que poderia haver consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional, fecha aspas. Ele se referia a uma ruptura institucional? Bom, primeiro vamos de novo ao que eu falei, né? Toda ação responde uma reação igual ou contrária. Então, havia um pedido, se eu não estou enganado, de 2 partidos de esquerda, não sei, eu acho que o PSOL, o PT, não importa, e fizeram a solicitação prevista, não sei na legislação, ao ministro Celso de Mello, solicitando que o celular do presidente da República fosse apreendido. Caio, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, só no Brasil, né? Só no Brasil. Não porque o presidente seja acima da lei ou qualquer coisa desse tipo. Como disse o general Heleno, não na norma, mas é um instrumento de trabalho que envolve ligações até da segurança nacional, ou mensagens que ele troca com o presidente Trump. E qual o motivo de se pedir o celular? Qual a urgência? Qual a pertinência? Então, é aquilo que eu falei. Há uma ação, a meu ver, um pouco ou exagerada, é decisão do Supremo, se respeita, mas na hora que se emite a decisão de um possível, solicitando a PGR, que foi dito, foi uma leitura equivocada, que na realidade o ministro ia pedir para a PGR. Não, mas não teria, ele poderia ter, como agora recentemente disse que não ia encaminhar, né? E o ministro Heleno, ele é o responsável pela segurança institucional. E ele fez uma nota, e quando ele compra imprevisível, é que a gente não sabe, pode causar pelo apoio popular que o presidente tem, quer dizer, que ele botou imprevisível. Agora, não quis, e ele já falou isso numa entrevista, se eu não me engano, na Rádio Bandeirantes, que ele ali não pregou a ruptura democrática. Entendi. Assim, a rigor, fala-se muito, principalmente os opositores do presidente Jair Bolsonaro, que o país vive um risco de ruptura institucional. O senhor concorda? O Brasil corre um risco de ruptura democrática? Caio, absolutamente não. É impensável, né? Até ofensivo, eu coloco para você, né? De uma pessoa eleita democraticamente, como o presidente Bolsonaro, estar com um pensamento de haver ruptura. Agora, ao imaginário do povo, eu converso com muitas pessoas, né? E eles se surpreendem quando eu afirmo, olha, quem fala em intervenção militar, ruptura, ele ofende as Forças Armadas, ofende uma instituição, em particular o Exército, que eu trabalhei durante 46 anos, que tem valores sagrados democráticos, o Exército de Caxias. Eu estava comandando São Paulo com muito orgulho e durante a greve dos caminhoneiros, o ministro da Segurança Pública, o Jugman, usou uma expressão que eu achei muito feliz à época. Olha, quem fala em intervenção não conhece os militares brasileiros. É uma ofensa, é um pensamento ultrajante para qualquer militar da minha geração. E eu posso falar porque eu tenho 46 anos, mas servi na Academia Militar, que é um orgulho muito grande como instrutor. Ou seja, para o espectador entender, como se eu tivesse sido professor universitário por 6 anos. Então, tem uma leva de oficiais que hoje são coronéis, são tenentes-coronéis, eu tenho filhos de amigos militares, então não estou falando como um general que esteja afastado da tropa. E eu converso com esse pessoal, eles falam a mesma coisa, é ultrajante e ofensivo falar que as Forças Armadas podem partir para qualquer aventura. Porém, também é importante pontuar, esses mesmos valores democráticos que nós sabemos que são sagrados,
né? Nós temos que respeitar o presidente da República. Teve 57 milhões de votos. Então, não podemos imaginar que alguma manobra jurídica, casuística, possa querer tirar o presidente da República da cadeira que ele está. Até agora não há um crime de corrupção nesses 1 ano e 5 meses de governo. O presidente tem pautado o vídeo, que, ao meu ver, não tinha de ser vazado, mas eu respeito a decisão. Ali mostrou o presidente Bolsonaro, que sempre foi autêntico, corajoso, né? O pessoal falou, o presidente falou muito palavrão. Eu prefiro que ele fale palavrão do que ele seja ladrão. É uma boa característica. Até aqui a gente comenta, né? Os 10 mandamentos tem não roubarás, mas não tem falar palavrão. O presidente é aquilo ali. E os que apoiam ficaram, vamos dizer, felizes que viram que o presidente não mudou nada. É o presidente Bolsonaro. Mas o senhor vê em curso uma mobilização, algum movimento para tentar destituí-lo? O senhor identifica isso nessas conversas que o senhor tem, ou nos outros poderes, ou em movimentos da sociedade? Não vejo. Eu tenho interlocução com alguns ministros também. Há muita gente, tanto no entorno, os apoiadores ou parte, ou do outro lado, ficam alimentando essas teorias de conspiração. O presidente vai partir para uma ruptura, que o presidente vai ser derrubado por um julgamento que não seja justo. Não acredito. E é por isso que eu trabalho na busca de serenar ânimos. O que eu vi no primeiro dia, quando eu assumi no dia 4 de julho, eu no meu discurso usei exatamente uma expressão. Eu quero ser a ponte do Executivo com o Legislativo e atualmente, pelo momento, com o Judiciário. O que eu puder fazer para que o Brasil prossiga, para que o povo possa ter paz social e a gente possa desenvolver essa pátria que todos nós amamos, eu farei, custe o que custar. Ministro, o senhor inclusive encabeça essas negociações aí para montar uma base aliada no Congresso Nacional, e essa negociação, principalmente ali com o chamado Centrão, tem envolvido basicamente a oferta ali de participação na administração federal, oferta de cargos, antecipação de pagamentos de emendas em troca de uma sustentação política dos partidos que inclusive já apoiaram todos os presidentes anteriores. Eu queria uma avaliação do senhor. O governo entra nessa negociação com o Centrão, no tradicional ali, toma lá da cá? Pô, Caio, te agradeço, porque essa pergunta vai me dar a oportunidade de esclarecer esse assunto por uma vez e por todas. A política, a conhecida política, ela vai da extrema esquerda, centro-esquerda, né? Centro-direita, direita, extrema-direita. Essa, no mundo todo, são as ideologias aí. O Brasil tem um regime democrático, tem o seu Congresso Nacional. Primeiro, também dizer o seguinte, é uma palavra que busca pejorativa. O Centrão. Então, eu considero o seguinte, é o centro democrático. Eu me lembro aí, eu queria até prestar aqui um reconhecimento. Nessa semana, o líder do PP, Arthur Lira, concedeu uma entrevista, ele foi bastante claro. As pessoas que votam com pautas positivas para o país, que ajudaram o Brasil ano passado com a reforma da Previdência, que ajudaram em outros governos, o governo Temer também com pautas como a PEC do teto de gastos. Então, são pessoas que estão pensando no país. Com relação a essa aproximação do Centrão, que está sendo dado pejorativa, é meio irônico, pelo seguinte, até agora, o presidente Bolsonaro era criticado violentamente porque ele não tinha articulação com o Congresso, que ele não falava com o Congresso, que ele queria governar sozinho. Bom, como é que esse movimento aconteceu? Eu, ao longo desses 10 meses, agora são 11 meses, eu venho fazendo o estudo, obrigação minha, na minha função, e fui levantando os cargos existentes, aqueles cargos que não são de funcionário público concursado, são cargos que podem ter a ver alguma indicação. E nós fomos verificando. Após esse quadro levantado, eu fiz uma apresentação ao presidente da República reservada e mostrei como estava a situação, seja aqui na Esplanada e no Brasil, que tem os cargos do governo federal. E ele tomou um susto. Ele viu ali cargos que tem gente, e desde o governo do PT da Dilma, do Lula, e ele viu que os cargos já estavam, entre aspas, essa expressão pesada, loteados. E nós temos partidos, né, que estão conosco, que estão nos apoiando desde o ano passado. A reforma da Previdência, ninguém falava em aproximação com o Centrão.
Então, o presidente, quando ele decide, em detalhe, essa apresentação, para que o nosso espectador entenda, não foi agora, não, foi em fevereiro, início de fevereiro. Não havia Covid, não havia nada. É uma época anterior ao ano legislativo. E ele, fruto da sua experiência parlamentar, do seu feeling político, decidiu fazer, né, uma aproximação com o Congresso Nacional. Interessante também que eu posso exemplificar, todo cargo ele tem para a Segovia, é a porta de entrada de qualquer solicitação. Esse cargo, essa pessoa indicada, ela passa por um processo extremamente criterioso. Agora, o que acontece? Quando fala o governo está se aproximando do Centrão, eles se reportam a desmandos, a falcatruas, a tudo que aconteceu no governo de esquerda, do PT. Né? Que nós tivemos o escândalo dos Correios, o Petrolão, o Mensalão, o Uão, tudo que se imaginou aconteceu. Como diz o ministro Paulo Guedes, eu quando cheguei aqui com um mês, eu vi essa expressão, fiquei um pouco chocado, mas ela é verdadeira. Ô Caio, saquearam o Brasil, saquearam, literalmente. Então, fruto disso, tinham pessoas em cargos que não era para o desenvolvimento do Brasil, não era para o melhor, era para fazer desmandos, né? Fazer irregularidades. Tanto é que tem uma quantidade enorme. Nós temos a Lava Jato que aconteceu, aí ficou no imaginário da população que tal, vai aproximar para o Centrão, vai ter roubalheira de novo. Não vai ter pelo seguinte, pelo menos até agora não temos um caso de corrupção do governo. E ele fala sempre isso, o presidente. Então, isso aí ninguém fala, né? No governo anterior do PT tinha sempre, mas tudo bem, não houve nenhum caso. Segundo, os mecanismos desses locais onde estão tendo indicações são muito severos agora, porque as bandeiras do presidente, elas não mudaram. A bandeira da honestidade, a bandeira da prática correta administrativa, de não roubar, de fazer o melhor, né? De ter controle. As pessoas que trabalham nesses ministérios, que são, e muitos são Bolsonaro, estão lá trabalhando, não vão permitir, fora os mecanismos que nós já implantamos. Então, nós estamos encarando isso como um momento natural. É assim nos Estados Unidos, é assim na França, eu já pesquisei. Na gestão Barack Obama do Partido Democrata, cargos do governo federal americano, um exemplo, né, dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, eram democratas. O Trump assumiu, sai democrata, entra republicano. Os cargos também. Isso chama-se política, certo? Baseado em valores. Então, essa aproximação do Centrão, que a imprensa, né, está sempre, não a CNN, mas a imprensa fica batendo, que o governo Bolsonaro agora abraçou o Centrão, isso é para ofender, para agredir, porque sabe, né, e normalmente quem usa essas bandeiras é o pessoal de oposição. É o pessoal que não aceita o presidente da República está fazendo uma política correta, dentro de princípios, de valores que ele sempre acreditou. Sim, mas, ministro, quando jornalistas, quando nós que analisamos aí cenário político, nós fazemos essa colocação, é muito porque o presidente Jair Bolsonaro foi eleito durante a campanha em 2018 com um discurso contra o establishment político, contra os partidos políticos. Governou o primeiro ano nessa toada, sim, é fato. E a reforma da Previdência acabou sendo ali um ponto de alinhamento, né? Era uma agenda comum de Congresso com o Executivo. E o governo passa a buscar esses partidos e o Centrão no momento em que entra numa crise política, uma crise econômica, né, decorrente da pandemia, numa crise social também, por causa de saúde pública. Então, fica esses dois eixos, né, uma contradição com o discurso da campanha e uma questão de necessidade política dada essa crise tripla que o país acabou entrando em razão da pandemia. Eu queria saber se o senhor concorda com essa colocação que eu faço. Caio, muita seriedade, não concordo, e vou lhe explicar por quê. Quando o presidente decidiu fazer o movimento em fevereiro, depois da minha apresentação, não tinha pandemia, não tinha crise nenhuma. Agora, o presidente estava muito incomodado, não só ele, como todos nós, porque pautas positivas, né, que tinham interesse para a sociedade, um exemplo, conversei com tenho duas filhas, tenho amigos, a carteirinha da Uni, que seria digital e 0800. Eu tenho certeza que qualquer espectador aí que esteja assistindo essa entrevista vai dizer, ela não foi aprovada? Não, não foi aprovada, porque na época ainda não tinha uma base consolidada.
Então, a intenção do presidente, tem nada a ver, o pessoal fala aí, negócio de impeachment, não, isso não existe, até porque o presidente Rodrigo Maia já manifestou, verbalizou várias vezes. Agora, o que o presidente, em qualquer democracia do mundo, ele tem que ter uma base para aprovar as pautas dele. Os projetos que tenham de interesse para o país. E os projetos do presidente Bolsonaro, que é capitaneado pelo Guedes, liberdade econômica, precisa de ter uma base no Congresso. Então, ele fez o movimento, não havia crise nenhuma, Caio. Por isso que eu digo que eu discordo de você. Ele fez um movimento no momento de tranquilidade. Ele visualizou que, como você disse, ele começou o governo, ele não abriu mão em nenhum momento das suas bandeiras. Ele não loteou o ministério. Isso a imprensa não explora. Eu sempre digo, o pessoal fica bravo. Eu gosto. A imprensa, repito, é um pilar da democracia no Brasil ou em qualquer país do mundo. Por isso que eu disse no início, parabéns, que nós temos agora a CNN, que é mais um órgão e tem feito um trabalho muito bom. Mas a imprensa, às vezes, não entende o posicionamento e passa a falar. Então, o presidente, hoje, ele entendeu, depois desse período, então ele não loteou o ministério, a imprensa não explora mais isso. Ninguém acreditou, Caio. Ninguém. Eu sei que eu acompanho o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Não vai lotear o ministério, quero ver, isso não vai dar certo. Não loteou. Isso ele não mudou as bandeiras contra a corrupção, dos valores cristãos. Está aí na mesma toada. Agora, ele verificou que se continuasse assim, né, ia continuar com dificuldade. E outra, ele não loteou nada. Ele já tinha uma distribuição que não tinha sido feita por ele. Ele, quando identificou isso, ele tomou as providências que tinham que ser tomadas. Né? E, novamente, eu digo, baseando, isso é importante o telespectador entender, nos governos passados de esquerda, a nomeação era da seguinte forma, eu sei porque eu levantei aqui, vamos dizer que eu estou mentindo, não tem problema, é só pesquisar. O político chegava aqui, eu gostaria de indicar fulano. Era 48 horas, no máximo 72 horas, estava lá no Diário Oficial. Agora, não é assim. Me indica o nome, nós fazemos uma seleção inicial, ele entra no SINC. O SINC é o Sistema Integrado de Nomeação e Consulta. O que é esse SINC? Um exemplo, o nosso telespectador ficar bem claro. Vem o nome para mim, a porta de entrada da solicitação do Legislativo ou de qualquer outro ministério, judiciário ou até de qualquer pessoa, eu recebo. Faço uma análise inicial. É da agricultura, por exemplo. É alguém que gostaria de trabalhar na área de agricultura, da parte de plantação, tá certo, um cargo lá, superintendente de alguma coisa. Eu encaminho esse pleito ao Ministério da Agricultura. Esse é o meu papel. Lógico, com um parecer. Essa solicitação é de fulano, é um senador da República importante, aliado da base, Entrego a Tereza Cristina, nossa querida ministra, que aproveito para parabenizar nessa entrevista pelo excepcional trabalho que ela vem fazendo à frente da pasta da agricultura. Chegou lá, ela recebe, verifica quem indicou e ela, ministra ou o ministro que receber, é um sistema, ela insere o nome desse candidato no SINC. E a média, Caio, correndo tudo bem, a média, isso às vezes, lá atrás eu tive alguns embates com alguns parlamentares. Está demorando demais. A média, se der tudo certo, é de 10 a 15 dias úteis. Mas por que isso? Vamos ver o currículo, vamos ver a experiência anterior, vamos ver se tem processo na Justiça, AGU, CGU, ABIN. Então, há verdadeiro... E detalhe importante, como é que esse candidato sabe que ele está concorrendo ao cargo? Porque democraticamente é previsto um decreto, nós temos um decreto que regula isso, ele tem que assinar uma ficha, ele assina essa ficha, autorizando que a vida dele seja pesquisada, não de quebra de sigilo, longe disso, mas seja verificado o seu currículo, sua vida pregressa onde ele já trabalhou. Então, esse levantamento é baseado em valores éticos, em valores que o presidente defende. Ao final, o ministro é que ele toma a decisão, é prerrogativa dele, se ele vai contratar ou se ele vai colocar nesse cargo ou não. Para você ter uma ideia, o nosso espectador, de 10 solicitações, apenas 4 são efetivadas. Agora, lá atrás, é só pesquisar, nós temos aí. Além da indicação não ter esse critério forte, era indicado, tal exemplo, Correios, Petrobras e vários outros órgãos. Isso atualmente não ocorre. Então, essa aproximação que está sendo criticada é porque as pessoas não sabem o processo.
Ninguém aqui está fazendo toma lá da cá, tomando medida. Nós estamos fazendo um processo criterioso, democrático e republicano. E detalhe, tem parlamento, por exemplo, quem é que conhece as agruras, as dificuldades lá da seca do Nordeste? Família do meu pai de Caicó. Quem é que conhece? O deputado gaúcho? O deputado do Amazonas? Quem conhece é o deputado do Nordeste. Então, um deputado ou um senador do Nordeste vira o meu ministério com o nome de alguém para um cargo importante lá, que vai aplicar uma política em prol do Nordeste, porque essa pessoa conhece, porque essa pessoa sabe, é a melhor situação, pô. Então, é isso que precisa se entender. Os valores do presidente Bolsonaro e do seu governo estão sendo preservados. Ministro, o Brasil virando o epicentro da crise, né? Há mais de 20 dias sem um ministro titular da saúde. Isso, de alguma maneira, não constrange, né? Todos esses dados, né? Uma morte por minuto, 20 dias sem um ministro titular. Você teve ali um processo de militarização do Ministério da Saúde. Eu queria ouvir do senhor se não gera o fato da gente estar perdendo essa corrida ali para solucionar essa pandemia no Brasil. Não gera ali um constrangimento no governo? Não, de forma alguma. Eu quero esclarecer, é interessante, eu já falei isso numa coletiva, a maneira como é vinculada, e eu até agradeci algumas emissoras de televisão. Saiu aí num jornal, o Brasil passa a França. Caio, primeiro nós temos... Qualquer vida é lastimável, qualquer perda humana, e aqui eu aproveito aqueles que estiverem assistindo, eu sou cristão, que Deus conforte a todos pela perda dos seus filhos. Nesse exato momento, tenho acompanhado minha filha, que mora em São Paulo, né? Graças a Deus ela está bem, está com a Covid-19, está lá com o marido, está cuidando, graças a Deus está bem, mas toda vida é importante. Agora, a notícia vem, Brasil passa a França. Ô Caio, qual é a população da França? 63 milhões de pessoas. Qual é a população do Brasil? 210 milhões de pessoas. O Brasil, quando se compara por milhão de habitantes, acho que nós estamos na 8ª ou na 7ª posição. É terrível, qualquer posição que a gente tivesse é ruim, mas sempre está se procurando, vamos dizer, denegrir, criticar, dizer que nada está sendo feito. Com relação ao Ministério da Saúde, o general Pazuello, que está ministro interino, né, ele não é médico. Aliás, o nosso senador José Serra, que é considerado um ministro da Saúde, que foi o ministro da Saúde, considerado um dos melhores, ele é economista. Eu não estou dizendo que o general Pazuello vai continuar como ministro. Só que o presidente Bolsonaro verificou nesse momento que ele está lá, ele tem uma capacidade de gestão que as pessoas deviam se informar, né? Eu trabalhei várias vezes com ele, ele viabilizou toda a área logística durante a Copa do Mundo e principalmente na Olimpíada. Ele é uma pessoa inteligente, dinâmica. A Operação Acolhida foi ele que fez toda a estrutura, né? E o interessante é o seguinte, isso aí é ruim, a militarização. O que o general Pazuello está fazendo no Ministério da Saúde é fazendo as coisas acontecerem na parte da gestão. O interessante é o seguinte, ele lá como ministro, ele vai fazer alguma consulta, ele vai atender alguém? Não, ele tem que fazer as coisas como tem chegado. Recebi hoje um tweet de uma governadora agradecendo a chegada de mais 40 respiradores. Já foram quase 1.000 respiradores que foram distribuídos. É isso que se precisa, fazer acontecer. Aí o pessoal fala, militarização. Ele chamou algumas pessoas que ele sempre trabalhou da área logística. Os médicos continuam lá no Ministério. E as coisas lá estão seguindo critérios muito rigorosos. Os médicos e as pessoas que lá estavam continuam. E um exemplo, foi agora assinado a nomeação de um secretário de Vigilância Sanitária ou de Saúde, que foi uma indicação política. É um exemplo até para reforçar a parte da indicação política. E quando eu levei o nome dessa pessoa, que estava tendo a reação, o general Pazuello, muito corretamente, falou, General Ramos, eu estou numa guerra, esse nome só vai ser aceito se for realmente... Aí ele inseriu no SINC, me ligou essa semana, a nomeação saiu ontem, me agradecendo. Tem pós-graduação na Inglaterra, passou por uma sabatina de 3 médicos do Ministério da Saúde e do próprio general Pazuello, e está lá trabalhando. Então as coisas estão indo, né? Essa pandemia, infelizmente, tem causado morte. Ela foi, queira ou não, ela foi politizada. Eu tenho 64 anos, né? Sou do grupo de risco.
apesar de aparecer 45, viu, Caio? Minha esposa fala isso desde que eu... Né, e eu acredito, né? Pelo menos eu tenho que acreditar. Eu tenho 64 anos, mas eu uso álcool gel, eu uso máscara, distanciamento social, e não é crítica a governador A, B ou C. As pessoas têm que continuar a viver, pô. Elas não podem, pô, houve essa loucura, todo mundo confinado em casa, ninguém sai, e aí, vão morrer de fome? Como o nosso presidente sempre fala. É muito fácil, Caio. Eu sou militar e funcionário público, não é isso? Todo mês, eu em casa, é ótimo. Eu fico ali no computador, home office, e o dinheiro pinga no final do mês. E aquele que cada dia do seu suor ele vai dar o alimento para a sua família. Como é que fica? Graças a Deus e a iniciativa do presidente Bolsonaro e do nosso ministro Paulo Guedes, foi aprovado esse Corona Voucher de R$600. Porque senão como é que estaria a população? Então é importante que nessa crise da pandemia tenhamos bom senso. Vamos ter bom senso, vamos ver o que está sendo feito de certo. Manaus, que estava muito ruim, já recebi informações, o Pazuello esteve lá, está diminuindo. É uma crise que, pô, vamos ter que passar, como tem dito até por especialistas. Por incrível, eu não é da minha área, ministro da Secretaria de Governo não é médico, mas vários, vamos dizer, especialistas, infectologistas, a pandemia ela tem um número X, não sei se é 70%, 60%, tem que ser contaminada para ela parar de transmitir. Então, o que nós temos que fazer é dar as condições para os hospitais atenderem, para ter UTI para todo mundo. Tá bom? Em termos gerais, tem uma avaliação que faltou se organizar, e aí inclui também governos locais, governos estaduais, faltou organizar isso sob um eixo, faltou uma organização, porque quando começou na China, novembro, dezembro, já poderia ter se previsto o que viria para cá. E uma segunda questão em relação ao negacionismo científico ali, sobre as melhores estratégias para combater, se você reduz por um mês, os países da Europa que fecharam já estão começando a sair. Uma coisa que, em termos gerais, incluindo o governo federal, os governos estaduais, não faltou planejamento. Caio, vamos lá, vamos ser sinceros. O Brasil está preparado para ter um terremoto? Se tiver um terremoto em São Paulo, você está agora em São Paulo, já teve terremoto em São Paulo? Como é que vai ser? Se houver um terremoto 7 pontos na escala Richter, 7.0, de cair prédio, como é que vai ser? Nós estamos preparados para um terremoto? Ou para outros acidentes naturais? Nós não estávamos, nós e o mundo inteiro não estávamos preparados para essa pandemia. E não houve negacionismo. Quando começou na China, e aí o presidente fala com toda a propriedade, já tinha 1 ou 2 casos no Brasil e ninguém falou nada para o carnaval acontecer. Vamos falar, vamos ser sinceros. Como a gente diz nas tropas especiais, vamos tomar o soro da verdade. Todo mundo no início, por que então não disseram, olha, não vamos ter ninguém, carnaval, dinheiro investido, seja na Bahia, que é o carnaval maravilhoso, do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas já havia casos com o coronavírus. Aí a coisa foi num crescente, ninguém tinha lidado com isso antes. Como eu disse, ninguém está preparado para um terremoto. Eu trabalhei no Haiti, tenho um orgulho imenso, comandei 10 mil homens, 19 países. Lá eu cheguei logo depois do terremoto. É devastador, é devastador. E aqui essa pandemia, para quem não estava esperando, também foi. Você falou, faltou organização, faltou gestão, porque nós não estávamos preparados. Tinha respirador em depósitos de hospitais. E outra coisa, eu acho interessante, aí negacionismo, sim, negacionismo da imprensa. Né? Eu rodei o Brasil. A nossa saúde, que é até um problema, né? Ela nunca foi saúde padrão Europa, Alemanha, né? Nunca foi uma saúde da Suíça. Né? Eu conheço cidades, Manaus já tinha colapsado antes da pandemia, porque é uma cidade que sempre teve dificuldade, como outras. Aí vem a pandemia, colapsou. Porra, só quem não conhece. Né? Então, tirando São Paulo, um outro lugar que tem um pouco mais de recursos, agora o governo reagiu, 60 bilhões de reais foram direcionados para os estados e municípios, o governo está mandando importar, são 40 voos trazendo os EPI do exterior, tudo que é possível o governo, o presidente Bolsonaro tem feito. Isso é importante que a população saiba. Entendi, ministro. Minha última pergunta da nossa entrevista aqui. É isso que eu ia falar, você está bastante incisivo aí, mas vamos lá, é um prazer falar contigo, Caio, tenho certeza disso. Vamos à última pergunta, ministro. Obrigado, tá até agora aqui
falando conosco, né, com todo mundo que nos assiste. Eu queria uma avaliação do senhor sobre o bolsonarismo, né? O presidente Jair Bolsonaro foi eleito ali, um fenômeno ali, né, em 2018, ninguém esperava. E eu queria saber se o senhor avalia, isso eu tenho perguntado para quem eu entrevisto, se o bolsonarismo é um movimento que veio aí para permanecer, pelo menos até 2022, e essa onda da direita veio para permanecer e atravessar 2022. Qual que é a avaliação do senhor? Eu não uso esse termo bolsonarismo, sinceramente. Eu uso o termo de um homem de bem, conservador, cristão. Em 2016, ele esteve lá no Estado-Maior do Exército, eu era general de divisão, 3 estrelas, e ele me comunicou, Ramos, eu vou tentar a presidência da República. E eu falei para ele, olha, na época, Jair, eu acho que só se for plano de Deus, porque é difícil, ele não tinha partido, ele não tinha apoio de ninguém, ele era controverso, todo mundo, né, achava ele uma figura caricata, e ele veio crescendo. Por quê? Por quê, Caio? Porque ninguém aguentava mais, né, os desmandos que tinham ocorrido no país. Não é bolsonarismo, é as pessoas quererem de volta os seus valores. Chegar e ver o seu dinheiro público ser bem empregado. Querer ver que família, homem, mulher, criança, poder ter culto, né? Ele começou a pregar vários valores que as pessoas tinham até vergonha de manifestar. Né? Você está dizendo da nova direita. Não, como eu disse lá no início, nós temos as pessoas de esquerda e de direita. Pô, se tem gente que acha que família é homem, que homem, ok, vai viver, eu respeito, eu não sou crente, não tenho homofobia, ou mulher com mulher, mas o presidente da República passou a defender a família, valores cristãos, né? Valores de honestidade, de honra, e isso houve uma empatia natural, as pessoas se identificavam, elas estavam exauridas de tudo aquilo que elas tinham vivenciado. Não sei o que, 300 milhões, 20 milhões de desvio, foram presos, ninguém aguentava mais, cara. Então, ele encarnou a figura da pessoa pura, honesta, aquela do mesmo vídeo, que o STF, né, acabou divulgando. Eu acho até que, no fundo, foi ruim em algumas partes, mas até mostrou o que é o presidente. Ele continua sendo um homem corajoso, ele é autêntico. O presidente às vezes fala isso, fala aquilo. Eu prefiro que ele fale o que ele fale, que seja um homem dissimulado, que seja um homem que engane a população, como nós tivemos aí no passado. Eu prefiro esse presidente da República, que muitas vezes, assim, no bom tempo, dá uma patada, dá uma resposta mal criada, mas ele é isso, ele não faz tipo. Eu sempre digo, ele não foi formado em Harvard, ele não fez escola de diplomata, ele fez a Academia Militar das Agulhas Negras e foi formado no embate, na luta, 28 anos no Congresso. Como disse um governador amigo do presidente, não aposta em nada contra o presidente, porque ele paga dobrado, ele vai dobrar a aposta. Caio, eu aproveito a oportunidade de encerrar transmitindo à população, às pessoas que assistem essa entrevista, para mim foi um privilégio, e transmitir de novo ao governo do presidente Bolsonaro, um governo democrático. Não acreditem em outras coisas que possam vincular. E é essa a mensagem que eu passo a todos vocês, como cidadão e hoje ministro de Estado. Agradeço muito. Tá bom, ministro, muito obrigado por sua participação, por aceitar nosso convite para dar essa entrevista aqui para a gente da CNN. Ministro Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Muito obrigado, ministro.